Dá um bom dia pro pessoal aí, né? Dá um bom dia pro pessoal aí. Bom dia, pessoal. Tá meio cansado, né? Ah, cara, isso é Quanto tempo você dormiu hoje? muito pouco, muito pouco. Eu acordei à noite, dormi mal. Eu dormi mal. Pessoal. Escolha a cadela aí. Boa. Bom, ele quis fazer RL, agora tá tipo morto na RL. Pessoal, é o seguinte, durante essa live você vai bater 1 milhão, sabia, né? O Renan tá tipo aéreo completamente assim. Não acordou ainda. Bom dia, Renan. Cansado, cara. Eu bati 999 agora, não vai ser na live. Vai ser na live. Mas tá vivo já? Ah, nessa live? Nessa live, essa RL aqui vai bater 1 milhão de seguidores no Instagram. O cortisol. Dormir pouco, se o cortisol vai pro pico. Posso ir lá pro lado de novo? Pois é, muito bem. Então, já emendando agora o nosso espaço político, estamos recebendo aqui o Renan Santos, que é pré-candidato à presidência da República pelo partido, pelo Missão. Renan, bom dia. Muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui em Tubarão, trocando ideia com vocês, com o famoso microfone vermelho da PAN, que já me recebeu bem em tantos lugares, então será um prazer trocar ideia com vocês. Muito bem, você está cumprindo aqui um roteiro aqui pelo Sul, né? Como é que está esse trabalho aqui agora de visitação, principalmente aqui do Sul? Como é que você passou por Criciúma ontem? Criciúma ontem, fica no sul do estado, daqui vai para onde? Aí daqui retornar para São Paulo. Eu vou ter mais agendas em São Paulo, então daqui eu vou para Floripa. Floripa eu pego avião para São Paulo. Aí tem um pequeno dia em São Paulo, eu já embarco para Vitória do Espírito Santo e continuar a agenda. Esse roteiro é mais para visitar a imprensa ou você tem mais contato com o partido também? Não, é contato com problemas nas cidades, contato com pessoas, eventos que a gente faz e muita imprensa. Ser questionado na imprensa, apresentar nosso projeto. É basicamente uma turnê para ser conhecido e entender também o espírito não só do estado como um todo, mas das regiões. Ontem fui em Criciúma, fui tanto ver elementos interessantes numa cidade como Criciúma, mas ver os problemas. Até deu uma polêmica, fui num bairro chamado Pinheirinho, falar sobre o avanço da Cracolândia ali naquele bairro. Igual eu fiz no Maranhão também. Você pegar elementos interessantes, pegar sugestões de projetos e levantar também os problemas para que as pessoas sejam provocadas a buscar uma solução. Então, a agenda em Santa Catarina foi toda nessa linha. Antes de qualquer pergunta, eu queria que você um pouquinho falasse quem é o Renan Santos, para que as pessoas, para que o nosso ouvinte conheça um pouquinho mais. Pois é, o Renan é um cara de 42 anos, nascido em São Paulo, filho de uma família de classe média, típica. Minha mãe psicóloga, meu pai é advogado. A gente era num bairro operário ali, a Moca, bairro dos italianos. Fui sempre um bom aluno nas escolas que eu estudei. Foi mesmo? Foi mesmo? Só apanhava da minha mãe. Só minha mãe me dava uma chinelada lá. Então, era por bem ou por mal. Mas eu gostava de estudar, aprendi a me alfabetizar muito cedo. Depois passei na faculdade da USP. Lá comecei a fazer política, comei minhas primeiras brigas com o PT aqui e ali. Ali já não fui um bom aluno na faculdade. E também não gostei do curso, queria trabalhar, queria virar empresário, aprendi a vender, aprendi a montar produto, criar produto. Fui empresário, ajudei meu pai, depois tive meus próprios negócios. Foi uma trajetória própria muito, muito legal, que me amadureceu muito. E aí, em 2013, eu vi aquelas manifestações dos 20 centavos, e aí aquilo que eu me lembrava na faculdade, aquele espírito, falou, não, preciso ajudar, preciso mudar, tal. Participo das manifestações, aprendo a organizar manifestação, e aí em 2014, com o Kim Kataguiri, um amigo meu japonesinho lá de São Paulo, e mais alguns amigos, eu monto o MBL e a gente convoca as manifestações. É o Movimento Brasil Livre, né? Exatamente. Convocamos aquelas manifestações que derrubaram a Dilma, entre 14, 15 e 16. Derrubamos a Dilma, depois apoiamos a prisão do Lula, apoiamos a Operação Lava Jato. E o resto é história, né? E aí, anos se passaram, né? O Bolsonaro chegou ao poder e a gente manteve a mesma postura crítica que a gente tinha com relação ao PT, ao Bolsonaro. O público atacou, falou, não, vocês são comunistas. Eu falei, pô, eu só estou cobrando, minha função como um movimento que cobra. E aí as pessoas não aceitaram, falaram assim, mas se você quer criticar, você tem que dar uma alternativa. Beleza, então vamos montar um partido. E aí montamos um partido que chama Partido Missão. E aí, com esse partido de missão que ficou pronto no final do ano passado, estamos concorrendo agora às eleições. Hoje, para se montar o Missão, só olhar aqui, porque você estava olhando até o Missão, ele ele faz crítica tanto para a direita quanto à esquerda. O partido Missão, ligado ao Movimento Brasil Livre, aprovado lá em 2025, né? Ele posiciona no campo da direita liberal. A legenda busca se firmar como alternativa conservadora nos costumes e liberal na economia, distanciando-se do bolsonarismo, mas ficando em oposição da esquerda. Como é que é isso? Porque hoje
hoje a gente vive uma polarização, né? Lula ou Bolsonaro. Como é que o partido, como é que a missão é contra o Lula e contra o Bolsonaro? Como é que você fica até como candidato? Olha, as posições que nós temos e a visão que a gente tem de Brasil, elas não dependem nem da existência do Lula ou nem da existência do Bolsonaro para acontecer. Porque muita gente existe na política só para ser oposição a um ou outro. Ah, eu odeio essa esquerda. Ah, eu odeio o Bolsonaro. Ah, nós somos nós. Nossa existência não precisa depender dos outros. Eu não preciso me opor ao PT para dizer que eu sou de direita, nem me opor ao Bolsonaro para dizer que eu não passo pano para ninguém. A oposição se dá porque eles cometem erros, eles agem com intenções erradas e nós denunciamos isso. E diferente de todo mundo no nosso campo político, a gente não tem medo de perder seguidor, de perder voto, falando o que a gente acredita. Porque se a gente vai ficar de fingição e aí vai ficar com aquele teatrinho do tipo, tem um escândalo do Banco Master, eu só vou falar o lado que pega o PT. Que muita gente faz. Ou o petista, tem um escândalo do Banco Master, eu vou falar do lado que pega o Bolsonaro. E hoje o pessoal cobra muito isso, né? Lógico. Ou você é PT ou você é Bolsonaro. Aí você só conta meia história. Aí existe meia corrupção, existe meio sistema. Eu não compro esse papo. O escândalo do Banco Master é um escândalo que pega a gente de todos os lados. O escândalo do INSS... Todos os partidos. Lógico. Pega Centrão, pega STF. Aconteceu durante o governo Bolsonaro a maior parte do tempo. Depois ele se infiltra no governo do PT. Aliás, ele começa inclusive no PT da Bahia. Então é um escândalo que ele é ecumênico. Todo mundo participa. E aí a gente vai ficar fingindo só pra fazer assim, o meu lado aqui é menos ladrão do que o seu. Eu não compro isso. Ninguém tem que ser ladrão. Todo mundo tem que ter um projeto. Eu olho, né? Eu faço um desafio aqui pros fãs do Lula que estiverem nos assistindo, ou fãs do Flávio. Qual a proposta dos dois? O Flávio, ele deu uma entrevista no Rio Grande do Sul dizendo assim, eu não vou falar quais são as minhas propostas porque eu vou perder voto, vão bater em mim. Aí entendi, então, ela garantia sou eu. O cara quer concorrer a presidente, mas não fala com proposta. O Lula fez a mesma coisa em 2022. Ninguém sabia quais eram as propostas do Lula. Só ficou lá, você vai comer uma picanha. Isso não é proposta. Agora, né, não, fica tranquilo, o Lula tem uma proposta qual? Sei lá, o pé de meia. Pé de meia? A proposta do cara é pé de meia. Não, é redução da escala 6x1, como está sendo discutido agora. Que inclusive botaram essa proposta como PEC, isso foi denunciado pelo deputado. Aliás, foi aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Sim. O que você acha da... É malandragem. Isso é malandragem. Para a pessoa que está nos assistindo aqui, tá? Entenda uma coisa. A discussão não é assim, olha, eu posso ou trabalhar na escala 6x1, ou trabalhar 5x2 com uma jornada menor e ganhar a mesma coisa. Isso não existe. A discussão é, ou mantém-se o que tem aqui, ou reforma para ter mais liberdade, ou não haverá emprego. E aí a pessoa vai ter que tomar uma decisão. Porque quando coloca a verdade, que é os empregos vão raliar e boa parte das pessoas vão para a informalidade, aí muita gente fala, opa, volta atrás, não sabia. Mas o que o governo está fazendo, com os deputados puxando o saco nisso, é só tocar uma agenda populista, malandra, para ganhar a voto das pessoas no período eleitoral. Só que vai quebrar um monte de empresa. Eu vou dar um exemplo, não quero me estender, mas isso é muito importante. Você tem ainda aqui no Brasil empresas que estão as famosas cadeias globais de produção. O que é uma cadeia global de produção? Você tem, por exemplo, uma Sistemista, é uma fábrica que produz componente que vai em carro. Ele produz componente, sei lá, vou dar um exemplo, um airbag que vai num carro que é feito numa fábrica no Brasil, numa fábrica no México, numa fábrica nos Estados Unidos, numa fábrica na Índia. Esse sistemista, se o custo de produção dele aumenta no Brasil, ele não vai conseguir vender para os outros países. Os outros países vão comprar esse mesmo componente de um outro fornecedor, sei lá, na Tailândia. Isso vai acontecer. O Brasil está saindo das cadeias globais de produção. Por quê? Porque produzir no Brasil fica mais caro. Quando vem essas medidas que têm um impacto muito grande, você vai diminuir a competitividade do Brasil, aí o Brasil vai perder contratos, e aí o Brasil vai basicamente ficar mais pobre. Mas o Lula, em compensação, pensou no trabalhador. Que é o papo dele sempre. Ele pensa tanto no trabalhador que as pessoas estão deixando de ser trabalhador, estão ficando na informalidade. Quando não na informalidade, elas ficam desempregadas e aí elas entram no que ele gosta, que é o Bolsa Família. E as estatísticas mostram, quando você depende do governo para sobreviver, você vota mais no centrão e na esquerda. E é isso que esses caras querem. Bom, nós estamos ao vivo lá, ao vivo e a cores, no YouTube da Rádio Jovem Pan, você pode nos acompanhar, e também do Renan Santos ali, ele também está no YouTube, ao vivo você pode acompanhar aí a nossa entrevista também, se quiser fazer um questionamento, e aí ouvir um pouquinho mais das propostas do candidato. Agora, Renan, você tem prometido, né, um combate radical às facções. Como você pretende fazer isso? Porque a gente sabe que hoje as facções elas estão envolvidas também na política e muitos políticos são eleitos, bancada por eles. Como é que você pretende fazer isso? Acabar com isso? Impondo lei e ordem. Assim, nós temos que ter um governo que faça uma ruptura definitiva com essa leniência. A gente, no Brasil, a gente é muito leniente com o erro. Pior, o Brasil é amigo do erro. Você pega um estado como o Rio de Janeiro,
Todo mundo sabe que o crime organizado está envolvido na Alerj e no governo carioca. Todo mundo sabe, pegaram lá o ex-presidente ali da Alerj no Rio de Janeiro, e ele tinha envolvimento com o TH Joia, que tem envolvimento com o Comando Vermelho. Isso quando a turma lá não tem envolvimento com milícia. Todo mundo sabe. Então, lá no Rio de Janeiro a coisa se entranhou. O que tem que fazer? Você tem que destruir o crime organizado, e se o crime organizado se ramificou com o político tem que ser preso, tanto quanto o traficante. A gente tem que ganhar uma eleição presidencial com esse discurso muito duro, para que os deputados em Brasília sejam obrigados a votar uma agenda que aumente as penas para bandido e que permita que a gente faça as operações que destruam o crime organizado. Eu volto a repetir, destruam. Os líderes do crime organizado não podem ter comunicação na cadeia, eles têm que estar isolados de todo mundo. Isso se eles não morram em combate, aí, como acontece algumas vezes quando eles tentam resistir ao avanço da polícia. Tá? Mas fala-se isso há muito tempo, dessa questão de corrupção dentro dos presídios, mas a coisa não acontece, né? Porque o Estado brasileiro é leniente. Eu visitei um presídio lá em Pernambuco. Eles tinham acabado de desativar um presídio, e aí, como tudo acontece no Brasil, né? O presídio estava sendo demolido, mas deixou tudo aberto. Aí eu resolvi entrar. Entrei lá no presídio com uma equipe para filmar. Você via ali dentro que o presídio era inteiro controlado pelo Comando Vermelho. Inteiro. Eles tinham eu busquei, até entrei com uma ação contra a governadora. Como é que a governadora lá, a Raquel Lira, não fez nada sobre isso? Tinha contabilidade do Comando Vermelho ali dentro, você tinha, vamos dizer, todos os exemplos de administração interna do presídio sendo feito pelos próprios presidiários. Eles administravam ali. Eles deixavam. O Brasil, eu volto a colocar, com as leis que nós temos, se você é um agente público corrupto, quase nada vai acontecer com você. Tá muito fácil. Tá muito fácil você ser um carcereiro que faz um acordo com o Comando Vermelho, deixa o Comando Vermelho administrar uma prisão, ou em São Paulo um carcereiro que deixa o PCC administrar uma prisão. Tá muito fácil para você ser um político numa Assembleia Legislativa que faz um acordo com o crime organizado. Hoje tá tudo muito fácil. Então tem que chegar um presidente da República que vai falar, vou mudar tudo isso já. Esse é o nosso foco. Nós tivemos já muitos que disseram, vai mudar e acaba não mudando, que entra no governo, sai governo e acaba ficando praticamente a mesma coisa. Olha, na presidência da República, que eu me lembre, nos últimos 20 anos, o único que entrou com esse discurso de vou botar lei e ordem foi o Bolsonaro. E ele não fez. Pois é, exatamente. Ele não fez. O Lula nunca teve esse discurso, a Dilma também não teve esse discurso, Michel Temer era vice, o Fernando Henrique era outro discurso. O cara que entrou com esse discurso foi o Bolsonaro. E o Bolsonaro frustrou muita gente, porque as pessoas esperavam que ele ia para cima do crime. Pois bem, o Bolsonaro não passou nenhuma legislação que envolva o enfrentamento ao crime organizado. Isso precisa ser dito, porque o Bolsonaro foi eleito com essa plataforma. E aí quando o ministro Sérgio Moro tentou passar uma agenda disso, na época, no Ministério da Justiça, que era o pacote anticrime dele, o pacote foi desmontado e sabotado pelo Congresso e o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro largou ele à própria sorte. E aí, né, você fala, pô, mas então o cara vai combater o crime ou não? Isso que a legislação que o Moro queria passar nem é uma legislação completa para a gente enfrentar o crime organizado. Era uma parte da legislação necessária. Mas você não acha que é um sistema duro para poder se mexer, para poder tocar nesse sistema, já que tem muita gente envolvida, e a gente sabe que esse sistema não é só um sistema brasileiro, é um sistema mundial, que eles comandam tudo isso aí. Como é que vai dar para mexer? Chegando lá, a coisa não pode ser diferente. Você chegar lá e ficar frustrado, pô, eu pensei em uma coisa, mas não vai ser aquilo que eu prometi para o povo brasileiro. Mas que você caia lutando. Que você caia lutando. Que você tente impor a sua agenda e você lute até o fim. E se você falhar, as pessoas vejam que você caiu lutando. O que não dá para desistir, ou se aliar com o outro lado, ou fazer um acordo e tentar ser populista, ou pensar em apenas vencer a próxima eleição. Se eu sou presidente, eu ganhei com essa plataforma, e eu vou tentar passar essa plataforma até o fim, eu prefiro tomar um impeachment e ficar inelegível e lutar até o fim para passar a plataforma, do que ficar fazendo média. Eu prefiro fazer isso, porque assim, se as pessoas me elegerem, isso quer dizer que eu vim de um partido pequeno que surgiu em novembro do ano passado, cresci nas pesquisas e ganhei. Significa que as pessoas querem muito mais uma agenda, que é a agenda que eu estou falando, do que a minha pessoa, que é uma pessoa que elas estão conhecendo agora. Então a agenda é muito importante. Se essa agenda, que venceu as eleições, não for respeitada pelo Congresso ou pelo STF, o presidente tem que lutar até o fim contra esses dois. Se mesmo assim a institucionalidade de um sistema que hoje está completamente corrupto não deixar acontecer, o presidente tem que ir para cima deles, muito. E se pagar as consequências por isso, tem que pagar. Você dessa questão toda, você é a favor da... A gente fala muito da reforma política. Você acha que isso poderia mudar um pouco mais se houvesse uma reforma política hoje no Brasil? Aquilo que a gente tanto espera e acaba não acontecendo até agora? Sim. O problema das discussões públicas no Brasil sobre reforma política é qual reforma política e o que nós queremos tirar da reforma política. Eu acho que nós temos que ter... O que é necessário? Olha, primeiro, a vontade das lideranças políticas, o que dificulta muito. O STF hoje não atrapalhar você fazer uma reforma e entender onde você quer chegar.
O que nós queremos com uma reforma política? É a primeira pergunta. Tá? Muita gente fala, não quero uma reforma política que tenha ou não tenha um financiamento público, que tenha voto distrital ou não tenha voto distrital. Tá, qual é o objetivo? Eu acho que o meu objetivo com uma reforma política é diminuir uma coisa chamada centrão. O grande câncer da política brasileira chama-se centrão, mas de longe. A esquerda é um problema? É. A direita performática, que fica fingindo é um problema? É. Mas nem de longe elas se aproximam do centrão. Por que você acha que é importante acabar com o centrão? Porque o centrão, aí entra a questão de uma reforma. O centrão usa a política apenas como instrumento para ganhar dinheiro, ele não tem posição política. Um político do centrão, ele não se importa se ele está num governo de esquerda, centro, direita, ele não é nada, ele só está no governo para roubar e para achacar. E aí o sistema político nosso é desenhado de modo a facilitar a vida dele. Um político do centrão, ele ganha uma eleição para deputado federal, aí ele não sabe se o presidente A ou B ganhou, ele não liga, não é importante para ele. Ele quer só saber como ele vai tentar obter dinheiro e cargo daquele presidente. E aí o apoio a um presidente da República para ele está apenas condicionado a ele obter benefícios financeiros, que é a forma como funciona. Hoje tem as emendas, e as emendas fazem com que ele só fique administrando emenda. Isso é loucura. Porque aí a gente não tem, por exemplo, uma coalizão, o presidente da República não consegue administrar nada. Mas, quando esse cara administra a emenda, ele manda a emenda pro prefeito dele na base dele, e o prefeito não tem responsabilidade nenhuma em ter desempenho. O prefeito é só administrador de emenda. Você é a favor de manter as emendas ou não? Eu sou a favor de reduzir o tamanho das emendas, que hoje elas estão chegando na casa dos 65 bilhões, a coisa assim, ultrapassou qualquer nível de razoabilidade. Sou a favor do que o pouco de emenda que tem que existir tem que ser altamente fiscalizado, tem que ser transparente, tem que acabar com esse negócio de orçamento secreto. E acho que as emendas têm que ser condicionadas a desempenho. Então, se você mandou uma emenda para um prefeito que não está entregando melhoria no desempenho, está proibido de mandar emenda para aquela cidade. Por quê? Porque o prefeito tem que pular, tem que se picar para melhorar a vida das pessoas e não ficar usando emenda para comprar voto, que é o que acontece. Emenda, conforme os municípios a gente vai para os municípios menores e mais pobres, emenda é apenas um instrumento de compra de voto e roubalheira. E quando você vai para estados como Maranhão, como eu estava lá, é só isso. Acho que não tem uma emenda lá no Maranhão que não seja roubo. É tudo roubo. Então você é a favor ou contra a reeleição? Para grandes cargos no executivo, vamos botar um governador ou um presidente da República, eu sou a favor de mandato de 5 anos, sem precisar de reeleição. Por que só presidente da República? Eu acho que no Poder Executivo, porque no Legislativo não tem problema você ter um deputado que se reeleja 2, 3 vezes, que tem uma tradição de trabalho sério. Acaba tornando profissão político? Ele só vira profissão política se a gente não tiver outros instrumentos de avaliação do eleitor que permitam que você tenha uma renovação. Agora, desculpa. Aí, Renan, que eu acho que mora o perigo. Porque eu acredito que para mexer nesse sistema, nós temos que convocar o povo brasileiro para fazer uma mudança em tudo, inclusive no Senado, na Câmara Federal e trazer de novo, porque aqueles que estão lá são viciados e estão patrocinados por esse grupo de facção. Porque muitas vezes o recurso que vem do fundão não dá para eles. Aí onde é que eles vão? Esses criminosos da facção começam a patrocinar esses caras e esses caras estão presos na mão deles. Você vê que ali é um vício muito grande. Aí nós estamos falando aqui também na reforma. Essa reforma, para acontecer, ela nunca vai vir de dentro para fora. A reforma ela tem que começar de fora para dentro. Aí sim nós vamos ter uma reforma garantida. Aí tem que mobilizar o povo brasileiro para acontecer essa reforma. Eu concordo, gênero, número e grau. O político, especialmente o político do Centrão, ele monta um pool de financiamento dele. No Rio de Janeiro você vai ter crime organizado nesse pool. Sempre. Milícia, facção criminosa. Em São Paulo depende, também tem. O PCC também tem seus parceiros. Tem que ser cuidadoso com o que eu falo, mas tem. Vai variar de lugar para lugar. No Nordeste, é o Centrão, emenda e dinheiro desviado com o prefeito, empreiteira. Cada um tem sua modalidade. Todas essas modalidades têm que ser desmontadas. E a gente tem que criar um sistema, eu chamo de sistema de incentivo e recompensa, para que o político trabalhe pelo bem comum. A gente tem que entender que, eu não estou exagerando, eu achava antes que isso era um exagero, hoje eu posso falar como alguém que está vivendo a política, mais de 90% dos políticos brasileiros não se preocupam com o bem comum. Eles estão preocupados em se reeleger e ganhar dinheiro. Ponto. Isso é mais de 90%. É só isso que eles pensam. E ao não se preocuparem com o bem comum, eles também começam a entender como funciona o eleitor. E sabe o que a gente descobre? O eleitor também não está preocupado com o bem comum. Então, a coisa é, o político e o eleitor não estão preocupados. O eleitor vende o voto no Brasil. O eleitor não sabe avaliar. Esse é o problema. Mas assim, é muito mais do que a gente imagina. A base da democracia brasileira é a compra e venda de votos. Que se dá através de cargo na prefeitura, dinheiro na época da eleição, fardo de... Isso tem que acabar. Fardo de comida, saco de cimento, milhar de telha.
Isso é a regra. Pneu furado, de qual freio o pneu da Kombi, não, eu te dou um pneu novo. Essa é a relação do vereador com o Não tem nem eleitor. como reclamar depois, né? Não É uma tem. troca, né? Não tem como Não reclamar. tem, não tem. Jeitinho brasileiro. É o jeitinho. E mais, você sabe que o cara, a pessoa que vende o voto, estudando as pequenas cidades onde isso é muito comum, a pessoa que vende o voto, ela acha que ela virou sócia do vereador. Então ela, meu vereador, meu prefeito, quero meu emprego na prefeitura, meu prefeito. Bem assim. Ela acha que é uma Bem assim. relação e ela fica permanentemente em O campanha. cara já trabalha pro candidato já pensando Isso, no cargo que ele vai Pior ocupar de depois, tudo é né? a pessoa que vende o voto e depois vai reclamar. Não pode reclamar. Vendeu, E acabou. ela nem reclama. Ela fica Mas ali. tem alguns que reclamam. Mas vendeu e reclama. É. Não tem como. Tem como E deixa eu só contar uma história, eu tava lá no Maranhão. E aí era isso, eu fui na cidade, talvez a pior cidade do Maranhão, com uma IDH mais baixa, era Marajá do Sena. Cidade muito, muito, muito pobre. Eu fui numa família muito, muito pobre, vive de agricultura de subsistência. E aí 2 pessoas na família trabalhavam pro prefeito. E aí eu ia lá, perguntei, e a rua aqui que não tá asfaltada? Aí aparecia uma moça, ele não vai falar do meu prefeito é muito bom! Porque ela trabalhava. E vivendo na lama no lodo. Não, na veio da extrema lama pobreza. no lodo, vivendo de bolsa, família, mas o prefeito é muito bom. Pô, isso é deplorável. E as pessoas, elas se acostumam com isso. Esse é o sistema. Lavagem cerebral. Esse é o verdadeiro sistema. Esse sistema, ele está, vamos dizer, em todos os municípios, ele está na casa das milhões de pessoas. Este é o grande problema político brasileiro. Você fala do Maranhão, mas isso existe em toda parte do Toda Brasil, parte. né? Você Toda tem parte do cidades Brasil. maiores. Talvez seja menos aqui em Tubarão, mas também tem um pouco. Tem sim. Agora, só Mas sobre o time mexicano, como tem é- uma coisa que eu fiz uma pesquisa, estava olhando a última pesquisa, por exemplo, o Lula estava com 37, o Flávio Bolsonaro com 32, Ronaldo Caiado 6, o Romeu Zema com 3, Augusto Cury e você com 2%. Dá para reverter esse quadro? Olha só, eu não sei qual é esse instituto aí. Eu confio em 1 ou 2 institutos em termos de qualidade. Você acredita em pesquisa eleitoral? Eu sou muito cético. Depois que você entra pra política, né, você começa a entender como sabe aquela coisa? Você começa a aprender como as salsichas são feitas, entendeu? Tem institutos, a maior parte deles são contratados pelos próprios partidos para fazer trackings. E aí os institutos fazem as sondagens e constroem as histórias do jeito que interessa a eles, especialmente nesse período de pré-campanha. Quando chega na campanha, eles fazem os ajustes, aí eles vão convergindo para o que precisa ser. Eu confio no Instituto Atlas e eu confio em institutos que têm trabalho internacional. Quem tem trabalho internacional, em geral, não vai ficar fazendo acordos locais e sim vai se preocupar com a sua credibilidade internacional. O instituto que mais acerta no mundo hoje é o Atlas. Acertou a eleição na Hungria, acertou no Chile, acertou na Argentina, foi muito próximo do resultado final lá nos Estados Unidos. E o Atlas tá me dando com 5% nas pesquisas já. E um DSEG que está quase 6%. E você acha que esse é um panorama que pode... Porque tem muita gente diz assim, o Renan está saindo como candidato não para ser... na verdade, ele quer fazer o nome para futuras composições, ou então ser candidato daqui a pouquinho a outro cargo. É essa sua intenção, é fazer nome também do Renan e do próprio Missão? Ou você acha que pode haver uma reversão nesse quadro? A única composição que eu faço é composição musical, eu sou cantor e compositor. Da Limão Rosa? Da Limão Rosa, minha banda, eu sou compositor, guitarrista. E o que eu posso falar, assim, eu tô me sacrificando. É uma campanha, nós não temos dinheiro nenhum, tô rodando de carro, Brasil. Sabe aquela coisa, fui dormir depois da meia-noite, cansado, com a cabeça voando, aí acorda muito cedinho. Hoje aí é mais uma batelada de viagem, tudo de carro, evento de São Paulo, evento... Cansativo. É cansativo, eu não vou fazer isso pra, quero fazer uma composição depois. Eu tô fazendo isso porque eu quero trabalhar pra ganhar. E veja, se a pesquisa Atlas está apresentando uma subida minha, se eu lidero já entre os homens jovens, se entre os jovens em geral eu estou em segundo lugar, se o nosso partido já tem 5% de aceitação, é o 4º partido de acordo com a pesquisa Atlas, de acordo na preferência do eleitor brasileiro, isso quer dizer que nós já estamos dando resultado muito cedo. Muito cedo. O que acontece é que as pessoas, o povão, não está falando de eleição presidencial ainda. Então as pessoas estão com um recall dos nomes. Quem são os nomes maiores? Nome Lula, nome Bolsonaro. E aí quando o Lula cai, sobe o Flávio, se o Flávio cai, vai subir o Lula. Enquanto isso, os outros que são mais desconhecidos vão aumentando. Eu sou o mais desconhecido de todos os candidatos. Mas você acredita que no debate você tem uma condição de dar uma crescida maior? Sim. Aí vamos lá, vai pro segundo turno, vai o Lula e o Flávio, tá? Onde é que fica o Renan?
O Renan vai estar no segundo turno. O Renan não vai pensar. Tá, mas se houver no segundo não turno... imagina, como é que eu vou ficar rodando o Brasil? Ontem eu tive um evento lotado em Criciúma, assim, centenas de pessoas. Tinha um menino de 10 anos. Como é que eu vou olhar na cara dele e falar, olha, eu tô agora conjecturando que eu vou perder. Aquele menino de 10 anos, ele quer trabalhar para eu ganhar. Aquela pessoa que pegou uma estrada, saiu de uma cidade próxima e foi para Criciúma ver o evento, aquela quer que eu ganhe. Eu não vou nunca trabalhar com a hipótese que eu vou perder. Nunca, nunca. Agora, Renan... Tem um ouvinte perguntando aqui pelo WhatsApp. Só deixa aqui, antes de eu fugir aqui, essa minha pergunta, porque eu demoro e acabo esquecendo. Vários candidatos à presidência no passado, e até mesmo vem dizendo que querem dar uma vida digna, principalmente para as pessoas da favela. E você tem um projeto para as pessoas da favela. O que você pretende fazer? Que projeto é esse? Nós temos um projeto de... Dar uma vida digna para ela. Recuperação, primeiro, das áreas degradadas tomadas pelo crime organizado, que, infelizmente, quase não há favela que não tenha comando pelo crime, e desfavelizar, tornar a favela bairro. É impossível viver num país que leve a sério a ideia de que você tem que aceitar que favela é parte de si. O Brasil fica divulgando internacionalmente, nós temos um samba no pé, como a favela... A favela é apenas um bairro fruto de uma invasão tomado pelo crime, em que as pessoas não têm título de propriedade, em que as pessoas são tratadas como animais, em que as pessoas acabam se animalizando no seu próprio comportamento, em que não há intimidade, não há respeito, não há espaço, em que a maior parte dos casos de gravidez na adolescência acontecem, em que a maior parte dos casos de violência doméstica acontecem, em que há menores níveis de escolaridade, em que as crianças tiram notas mais baixas, ou seja, a favela é um arranjo horrível. E nós temos que acabar com a favela. Como? Urbanizando ela. Definitivamente urbanizando. Retomando primeiro, afastando o crime organizado, depois mudando a paisagem dela. Você precisa abrir avenidas e ruas de passagem, você tem que acabar com as vielas. E as casas e os comércios que já estão montados e que são, vamos dizer, estruturalmente sustentáveis, elas ganham título de propriedade, elas se adequam às normas, como qualquer construção normal. E o que está em área de encosta, o que precisa ser substituído para passar de uma rua, fazemos prédios e vamos entregar para aquelas pessoas a propriedade privada delas. Vamos arborizar as ruas, vamos integrar as pessoas, vamos fazer que as pessoas tenham CEP, tenham o seu endereço, vamos colocar uma estrutura de câmeras para que o crime nunca mais volte lá, instalar bases policiais, vamos integrar elas do ponto de vista econômico com o restante das cidades, porque país sério não tem favela. A China não deixou ter favela. Singapura tinha favela, ela acabou com a favela em Singapura. Por que a gente tem que ter favela? Por que a gente tem que aceitar? Por que é uma coisa tão fácil para, não é fácil. acabar com todo esse problema? Por que até agora não fizeram? Não é fácil, não é fácil. Por duas razões. Um, o governo não tem dinheiro. Não há dinheiro para fazer isso. E dois, não há vontade política. Você acha que ele não quer acabar porque também ele leva vantagem, às vezes, no voto daqueles menos esclarecidos? Por isso que ele não tem essa intenção de acabar? Pro político é juntar a fome com a vontade de comer. Não tem dinheiro. E dois, é muito bom você aparecer como político numa favela. Falar, vou cuidar de você. Que é o que eles fazem. Eu vou cuidar de você, você faz acordo com o dono da boca. Aí o dono da boca deixa você entrar, mas não deixa seu concorrente entrar. É assim que funciona. Todo mundo sabe. Só que o Brasil vai e aceita. E o que eu odeio é a propaganda oficial. É quando você liga na TV e fala, não, porque, olha, na favela a gente tem um jeitinho, tem um samba no pé. Não, o nosso jogador tem uma ginga. Que ginga? Que papo é esse? Nenhum lugar sério tem favela. Favela tem que ser desmontada. E aí, o enfrentamento ao crime que a gente fala, tem que ter como continuidade e extensão básica do projeto o fim das favelas. Favela tem que virar bairro. E eu tenho um projeto de 10 anos fazer isso. 10 anos? 10 anos. É 10 anos. 10 anos. Você tem que todo ano urbanizar as áreas, e você tem que entregar de títulos de propriedades, tem que criar os sistemas de financiamento. Não dá para manter a ideia de favela. Isso é o fim da civilização brasileira. Antes do comercial, tem uma pergunta do ouvinte aqui, o Vitor Zangali, que mora aqui em Tubarão, ele escreveu o seguinte, esse cara que está dando entrevista é incrível, proposta atrás de proposta, ideia puxando ideia. Se continuar assim, terá meu voto, ele falou aqui. E ele perguntou o seguinte, se puder perguntar algo para ele, como ele lidará com a questão de imigração em Santa Catarina, principalmente pessoas vindo do Norte, Nordeste e países vizinhos? Já respondo agora? Pode responder. Ótimo. Eu sou o único pré-candidato que está falando isso porque perde voto. Isso perde voto, dizem, né? Mas eu realmente estou naquela linha do sincericídio. Eu vou falar o que precisa ser feito. Todo lugar que tem alta migração interna apresenta um desequilíbrio de região. Na China, por exemplo, as pessoas que moravam na região oeste, né, perto dos desertos, no interior, todos, se fossem migrar todos de uma vez para as cidades no litoral, você ia favelizar a China. A China normatizou e controlou isso de um jeito meio autoritário. Na Alemanha você tem regras em que, por exemplo, uma pessoa, se vai mudar de uma cidade para outra, ela tem que demonstrar que ela tem
um lugar para ficar e um emprego. São Paulo, nos anos 60, 70, lugar de onde eu vim, se for pegar nos anos 40, 50, São Paulo era um brinco. São Paulo recebeu uma migração desenfreada, favelizou, e até hoje São Paulo não resolveu seus problemas. Tem uma periferia gigantesca, o governo não tinha dinheiro para fazer a infraestrutura para conectar as pessoas vivem mal na periferia de São Paulo. Boa parte da discussão da 6x1 é porque as pessoas que moram em periferias de cidade como São Paulo não conseguem ter transporte para ir trabalhar no centro e passam no dia 4 horas dentro de ônibus e trem, na maior parte do tempo dentro de ônibus. Terrível, né? E aí, por isso que a pessoa fala que é uma tortura. E é uma tortura com razão. Pois bem, Santa Catarina está se desenvolvendo mais do que outros lugares no Brasil. Logo, pessoas vão sair desses outros lugares e de outros países e vão vir para cá. Porque as pessoas não querem apenas o emprego que existe aqui, elas querem a qualidade de vida que existe aqui. Só que às vezes elas não estão, prontas do ponto de vista estrutural para alugar um apartamento, ou alugar uma casa. E 2, ter um emprego que permite que elas fiquem aqui. Aí o que acontece? A migração pode se transformar em favelização, que é o que vocês estão começando a experimentar. O bairro do Pinheirinho, não é isso? Eu entrevistei pessoas ali, uma parte das pessoas que moravam em bairro do Pinheirinho, em Criciúma. Eu vi muita gente de Belém do Pará. O cara fala, até um cara que eu entrevistei falou, eu era de uma favela lá em Belém, agora eu vim. Entendi. O problema, você tem um modo de vida aqui nas cidades no Santa Catarina, bom, as pessoas começam a perceber que o seu modo de vida começa a se deteriorar. E ninguém tem que deteriorar seu modo de vida. O catarinense não pode ser culpado pelo próprio sucesso. Se vocês trabalharam bem e as suas cidades são boas, elas não têm que ser destruídas. Então a gente tem que normatizar a migração. Não é que virou um outro país, tem que proibir. Não, não. A pessoa quer migrar pra cá, você tem lugar pra ficar? Não um barraco, não um lugar invadido. Você tem um lugar pra ficar? Você tem um emprego? Você já tem um contrato assinado com alguém? Ah, não? Pô, não dá. Eu não posso receber. Você só vai, infelizmente, virar eventualmente um morador de rua, participar de uma invasão, ou você vai lotar o nosso sistema de saúde local, o nosso sistema de atendimento, né, a nossa assistência social, e o custo nosso fica caro aqui para sustentar esses benefícios ou os auxílios estatais para essas pessoas, enquanto a cidade de origem dele, em geral, tem um prefeito vagabundo que recebe emenda e não aumenta a atividade econômica lá, nem cuida da qualidade de vida dessa pessoa. Então, como é que funciona? Pô, eu tive no Maranhão, posso dar exemplos de vários lugares do Brasil. Vários prefeitos estão adorando que a população vá embora dos seus estados para outro. Para ele é vantagem. Para ele é vantagem. Claro. Ele continua recebendo dinheiro do fundo de participação no município. Não tem muita preocupação. E tá com o problema para fora. Toca para fora. Aí é fácil. É muito fácil ser prefeito assim. Então, quando eu vejo assim, Maranhão acontece muito, as pessoas indo embora de ônibus do Maranhão para outros lugares. Vão para o Goiás, por causa do agro, alguns foram para Minas Gerais, muita gente veio para cá, para Santa Catarina, outros para o Paraná. Pro prefeito lá do Maranhão, ele tá, dane-se. Nem aí, porque o dele tá entrando, tá vendo? E assim, a gente não pode deixar as favelas multiplicarem, e não pode destruir o modo de vida com qualidade de vida que vocês têm aqui. Então eu quero normatizar. Inclusive o vereador nosso de Joinville, o Matheus Batista, com o deputado federal nosso Ken Kataguiri, entraram com um projeto para normatizar a migração interna. Tem que normatizar e não tem que ter. Não é tabu falar disso. Só um minutinho, deixa eu entrar. Comercial, vamos comerciais. Vamos lá, comercial e boca do trombone, a gente já volta com. Jovem Pan 7h56. Tá no finalzinho já, não pode passar nas 8. Vai lá. Vê como passa rápido. Pois é. Que a gente dá uma. É muito bom. É que nosso programa. Muito bom. Estão indo bem? As colocações, ótimo. Eu tenho acompanhado lá o teu trabalho ali. Essa coisa de crítica eu acho que tem comentando. Não faz nada, ele não fala nada. Flávio, a única coisa que ele disse que é uma proposta dele é para tirar o Bolsonaro. Eu faço essa apelo o tempo todo. Qual a sua proposta? Salva meu pai. A única proposta dele é tirar o Bolsonaro.
7h58. Repita. 7h58. Era o seguinte, o Dionísio de Quadros está participando. Ele escreveu aqui, ó, bom dia a todos. As mudanças só acontecerão se houver uma reforma política. E essa reforma política só será possível se for constituída uma nova constituinte e rever a Constituição Federal. O que tu acha, Renan? A opinião do nosso amigo Dionísio de Quadros aqui de Tubarão. Dionísio de Quadros, meu amigo de Tubarão, nós temos que fazer, como diz o famoso Jack o Estripador, por partes. Por partes. Porque é isso, como é que você come um elefante? É muito grande, você não vai botar tudo na boca, você vai comer pedacinho, pedacinho. Pois bem, nós podemos fazer a reforma política em partes. Eu sou a favor de uma nova Constituição. A Constituição brasileira é horrorosa, tá toda errada, ela foi feita no momento político errado. Né? Ela tem uma mentalidade do pós-guerra. E ela foi feita num ano que essa mentalidade pós-guerra tinha acabado no mundo. Então era uma não, temos que garantir todos os direitos da Constituição. Pois bem, a gente ficou caro como país antes de ficar rico. E a perspectiva política nossa virou uma política de todo mundo mitiga a ação um do outro, com o Ministério Público mandando demais, com o Legislativo e o Judiciário mandando demais, e o Executivo não consegue trabalhar. E a gente não consegue entregar política pública para nada. Uma reforma política tem que devolver o poder para o Executivo, tem que impedir que o Centrão exista, que o Centrão é uma manifestação da política corrupta, e temos que dificultar esse tipo de forma. E eu tenho uma forma, não sei se vai dar tempo de tratar no programa, mas nós temos uma forma disso, e dá para fazer isso na Constituição atual, reformar a atual. Meu plano, reforma atual, para deixar o Brasil competitivo, ou seja, arruma uma casa, é a famosa gambiarra. Dá a gambiarra nessa Constituição porcaria para o país não quebrar. Logo em seguida, no meu segundo mandato, no mandato de um deputado nosso que ganha eleição para presidente me sucedendo, aí fazemos uma constituinte. E aí a gente deixa o Brasil pronto para ser uma das grandes nações do mundo. Agora, Renan, rapidinho, o Bolsa Família, como é que você vê? Você pretende ampliar, acabar? O que dá para se fazer nesse Bolsa Família? De acordo com o meu concorrente Lula, o Bolsa Família tem que ser ampliado. De acordo com o meu concorrente Flávio Bolsonaro, o Bolsa Família também tem que ser ampliado. Ele estava comemorando em cima de um caminhão de som lá na Paulista que o pai dele aumenta a Bolsa Família. Eu falei, esse é o candidato da direita? Tá, estamos bem de direita aqui no Brasil. Eu acho que o Bolsa Família tem que ser condicionado apenas a pessoas que estão em situação de desalento, em que elas precisam daquilo para não morrer de fome. Uma mãe, uma pessoa doente que precisa... Beleza, ninguém aqui é uma pessoa cruel. Agora, hoje virou farra. Hoje tem um rapaz de 25 anos, moça de 26, 27 anos, saudável usando o Bolsa Família e faz às vezes um bico aqui e outro ali. Nas cidades que você tem alta participação do Bolsa Família, que você tem às vezes 20, 30%, 40% das famílias no Bolsa Família, o que nós vamos fazer, de maneira muito clara, nós vamos colocar frentes de trabalho. O Estado oferece uma frente de trabalho. Você vai trabalhar 3 vezes por semana aqui pra gente recapear as ruas todas do município, pra gente ajudar a recapear a infraestrutura de estradas e rodagens. Lá no Maranhão, como eu vi, no próprio Rio Grande do Norte, aqui em Santa Catarina, tem um monte de estrada que você pode montar frente de trabalho para recapear estradas estaduais, estradas vicinais, as estradas municipais, ajudar a fiação, levar a fiação para áreas rurais, fiação de energia elétrica, fazer esse trabalho de infraestrutura que o Brasil precisa muito e pega essa massa de pessoas que o Estado já está pagando a conta delas, paga um pouco mais, mas elas trabalham. Isso devolve até a dignidade para as pessoas, devolve a autodisciplina. Agora, o que não dá é ter um entregador de moto lá em São Paulo, um pequeno comerciante ou agricultor de Santa Catarina, essa pessoa trabalhar, pagar um imposto alto e está sustentando um cara que está em casa lá, bonitão, quase caio aqui, assistindo Big Brother. Não vai rolar, isso tem que acabar. Isso assim, vamos ser sinceros, permitir isso é permitir um espírito de vagabundagem no país. Sim. Verdade. Não temos que aceitar isso. Exatamente. Então, eu não dava nem mais tempo, eu ia fazer mais perguntas, mas vou deixar uma próxima oportunidade de você passar aqui do Sul. Vem fazer visitinha pra gente, vem que a gente coloca novamente ao vivo. Adorei vocês, adorei. A gente tá sempre à disposição. Sucesso, hein? Obrigada, Renan, pela participação. Obrigada aí pelo espaço também de colocar um pouquinho das suas intenções aqui, né? E a gente deseja sucesso na caminhada. As portas são sempre abertas. Muito obrigado. Renan, Deixa eu agradecer você, deixa eu agradecer, mexicano. Obrigada. Obrigado, meu Sucesso, chefe. sucesso. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, tá? Espero ter contribuído aqui com vocês. Contribuiu Com bastante. certeza. Valeu. Tá, então, o Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pela eleição, conversando conosco e com ele a gente fecha o programa de hoje. Hoje nós temos convidado especial, assim, a gente traz aqui, né, as melhores lideranças do Brasil. Santa Catarina a gente trouxe aqui de todo o Sul e as lideranças dos possíveis candidatos aí ao governo do Estado. E hoje conosco está Renan Santos, né, ele que tem a raiz lá no Movimento Brasil Livre e é pré-candidato a presidente da República e pelo Missão. É um partido que até novembro de 2025 não existia, passou a existir e já vem com uma franca popularidade, trazendo, né, para você
novas opções no meio político. A gente inicia aqui dando um bom dia ao Renan Santos. Obrigado por estar conosco no dia de hoje. Muito obrigado, eu agradeço demais a oportunidade, de verdade, me receber, sabendo todas as dificuldades que uma pré-candidatura nova tem e poder permitir que a gente troque uma ideia é um prazer enorme e uma honra enorme. Obrigado por receber. A gente gosta de estar conhecendo um pouquinho do perfil do candidato, né? E uma das coisas que traz na sua origem política é uma manifestação que já começa em 2013. A gente vê uma movimentação fortíssima. Começa lá com a questão da presidente, na oportunidade, ex-presidente Dilma Rousseff, e você começa com uma movimentação e que cria um corpo muito grande, somado a algumas lideranças, e que o Brasil ficou de olho, né? E não só no sentido, as pessoas, né, os anciões da política, mas também a classe nova, né? O pessoal mais novo que quer entender um pouquinho de que esse país precisa para poder, né, ter bons dias, porque nada mais importante a gente está trazendo aqui do que o político, o representante da população, ele tem que ter uma visão para dar qualidade de vida, né, para esse público, né, que é, no caso aqui, esse público mais novo. Isso tu chamou atenção, né? E esse histórico teu já nasce com um endereço, né? Já nasce em direção à transformação para a criação de um novo partido. Tu teve lá um pouquinho nessa trajetória, e depois tu pode estar trazendo os detalhes para nós. Teve uma aproximação num determinado momento com o PL, começou no PSDB, depois PL e veio numa sequência. O que é que te levou, né, o grupo levou a pensar que no país tem que se pensar diferente por uma nova solução? De fato, boa parte do meu trabalho político começa em 2013, quando eu aprendo naquelas manifestações, não era só os 20 centavos, como organizar uma manifestação. Em 14 eu monto o grupo político MBL, junto com Kim Kataguiri e outras pessoas, e a gente toca as manifestações que derrubaram Dilma Rousseff. Eu começo minha atividade partidária mesmo com a montagem desse partido, que é a missão, que todo mundo duvidava que a gente ia conseguir. Né? Olha, o Renan não vai dar certo, o Bolsonaro não conseguiu, você não vai conseguir também. Só que a gente tem uma militância jovem muito poderosa. E as pessoas ajudaram a coletar assinatura em todos os estados do Brasil. A gente bateu o recorde de assinatura coletada. Foi o partido que mais coletou assinaturas na história do Brasil. Foi o partido que conseguiu ser montado mais rápido, o único que conseguiu ser montado em todos os estados da federação. A gente bateu todos os recordes possíveis e fizemos isso com pouco dinheiro, mas usando muita tecnologia. Faz parte da nossa mentalidade. Quanto mais tecnologia você põe, menos dinheiro você põe. Então, quanto mais você usa a cabeça, menos você gasta o seu bolso. Então, a gente conseguiu fazer assim um partido. E aí esse partido já rapidamente se coloca no jogo para 2026. O time falou, não, Renan, você tem que ser o candidato à presidência, porque você foi a liderança maior no processo de montagem de partido, e sou uma das lideranças tradicionais do nosso movimento, e tinha já um plano para o Brasil, muito claro. E aí as pessoas falaram, então vamos embora. E aí eu falei, vamos embora. E vem sendo uma experiência muito maluca, rodar todos os lugares que a gente está rodando, ver todos os problemas do Brasil, ver como o Brasil é diferente. Eu tomei um soco agora, que foi ir para o Maranhão e depois ir para Santa Catarina. São dois lugares completamente diferentes, duas situações completamente diferentes. Como conciliar isso? Aí eu tenho que começar a criar na cabeça soluções e entender, vamos dizer, como resolver cada coisa no Brasil, ela se dá de maneiras completamente distintas. Bom, a gente observa também que nessa linha da criação do Missão, né, que em novembro de 2025 ele toma uma direção, uma referência. Mas o partido também, praticamente com um deputado federal, sem tempo de televisão, né, usando só as redes sociais, não é obrigado a participar de debate, não tem nada. Isso não te traz, né, para um chão que de repente vai brigar com os titãs aí? Não, assim, em termos de estrutura, realmente é bem desproporcional. Eles são bem maiores do que a gente. Mas a gente tem que compensar com o trabalho. Então, um exemplo que a gente estava levantando, o Flávio Bolsonaro vai vir aqui para Santa Catarina, ele vai fazer um evento em Florianópolis. Eu vim de carro, fui para Chapecó, fui para a fronteira, lá em Paraíso, aí vou de carro de Chapecó, vou indo até o meio do estado, vou parar em Lages, eu vou para a Serra, desço, vou parar em Criciúma, agora venho para cá. E é isso, assim, eu vou me dedicar mais a visitar as cidades, eu vou compensar a falta de dinheiro com trabalho. Tem hora que, assim, a única coisa que vai compensar é trabalhar mais que os outros. Bom, isso já dá para perceber porque tu tivesse uma participação no Recife
E ela foi decisiva, tivesse umas manifestações, eu acompanhei pelas redes sociais, né, e a forma como tu está implantando o trabalho, tu acabou de dizer aqui que é uma realidade diferente aqui para o Sul, mas a gente observa que tu tivesse lá nas favelas, tu tivesse visitando a raiz, né? Isso. E já trazendo nessa visita algumas soluções que poderiam ser criadas para tirar aquele pessoal daquela realidade. Né? Exatamente. Assim, eu não vou ficar fazendo apenas videozinhos engraçados ou polêmica vazia. Quando eu vou e falo de um problema, por exemplo, tá ali do lado de Recife, fui em Jabotão das Guararapes, cidade muito favelizada do lado de Recife, muito favelizada. Eu visitei uma favela que é uma das coisas mais tristes que eu vi na minha vida. Um cheiro horrível, tinha um córrego com o corpo de um cavalo morto e o esgoto a céu aberto. É uma mistura de cheiro de esgoto com cheiro de bicho podre. E famílias cozinhando ao lado. Aí você vê, a gente fala, vou gravar um vídeo sobre o problema, vou entrevistar as pessoas e vou trazer uma solução. E aí a gente fala, ter um projeto de desfavelização é a única maneira de levar dignidade para as pessoas mais pobres no Brasil. Isso é nítido. Paralelamente, a gente vai para o interior do Rio Grande do Norte e a gente vê coisas interessantes. Ao mesmo tempo que tem a pobreza, tem parques eólicos enormes de energia eólica, parque de energia solar. Fala, pô, o Rio Grande do Norte tem uma chance grande de sair desse ciclo de pobreza. Aí a gente vai para o Maranhão, meu Deus, a terra é maravilhosa, Maranhão. Ótima para plantar. Mas, enfim, é o estado mais pobre que existe. Né? A elite do Maranhão é a pior elite que tem. Então, o problema do Maranhão é outro, um problema essencialmente político. Foi uma gauchada de uns catarinenses para lá. Eu sei que a rádio aqui chega no Rio Grande do Sul, foi uma gauchada lá trabalhar. A parte melhor do estado é a parte que os gaúchos e os catarinenses, os paranaenses invadiram ali, pegaram, montaram fazenda, desenvolveram o agro. Mas mesmo as cidades deles são cidades muito ruins, porque você ainda tem a classe política maranhense local, que é uma classe política parasitária, vagabunda. Então temos um problema político para resolver no Maranhão, que é essencialmente político ali. Inclusive o Maranhão não combina com as do Nordeste, tá? Terra muito boa, muita umidade, muita água. Ali, se deixar na mão... Se der uns catarinenses, uns gaúchos para cuidar lá, e os políticos maranhenses saírem de lá, o Maranhão vira um lugar bom em 10 anos. Mas o problema é que, assim, é pior receber uma bomba atômica do que ser administrado por um político do Maranhão. Então, cada lugar um problema e cada lugar uma solução. Bom, a questão teve a janela partidária até 4 de abril. Hoje o Missão tem um único deputado, o Kim, de São Paulo. Sim. Não houve conversação com outros lideranças, né, que tivesse o perfil para poder estar no Missão? Vários vieram falar conosco. Só que o método que eles querem ter de aproximação é um método que não tem nada a ver com o que a gente faz. A gente só conseguiu montar um partido porque a gente tinha uma proposta de Brasil. A gente tem um livro que chama Livro Amarelo, que é o nosso livro de propostas. A gente tem equipe de pesquisadores voluntários na casa das centenas de pessoas. Temos lives diárias em que a gente discute os problemas do Brasil. Não dá para eu pegar, fazer todas essas discussões e botar um político genérico. Esses políticos genéricos vêm bater a porta e fazem: tudo bom? Ó, é o seguinte, eu quero vir para o partido, mas eu preciso que vocês me deem um diretório estadual. Eu não vou dar um diretório estadual. Se eu, por exemplo, me pedir o diretório estadual de Goiás. Em Goiás eu tive vários meninos, 18, 20 anos, que gastaram, assim, 1 ano e meio de trabalho coletando assinatura. Aí eles vão fazer todo esse trabalho para vir um politicano e falar: agora eu sou teu chefe. Eu não vou fazer isso com eles. Então eu vou ter que dar a chance para essa molecada, para essa juventude se amadurecer, crescer, virar liderança. É o que eu estou fazendo aqui em Santa Catarina. É uma meninada boa que está trabalhando, ótimas pessoas. Já temos um vereador ali de Joinville. E essas pessoas vão ganhando esse amadurecimento, porque essas pessoas, no pior momento em que a gente precisava coletar assinaturas, estiveram com a gente. Então eu não posso praticar aquela coisa típica do político brasileiro, que é ser um traidor. Eu não vou trair a nossa molecada. Então, nosso deputado é justamente o Kim Kataguiri, que é um dos fundadores do MBL. Renan, esse posicionamento agora do Missão, o seu posicionamento com relação à esquerda-direita, né, o bolsonarismo, né, o PT, esse seu posicionamento, que não é centro-direita, qual é o posicionamento do partido hoje? Porque a gente começa a enxergar que dentro dessa estrutura existe aí né, o PL puxando na extrema-direita, o PT puxando na extrema-esquerda, tem um pessoal do centro. Aonde está a posição do Missão? O Missão, se você olhar, vamos dizer, do ponto de vista clássico, né, de acordo com a literatura política, é um partido de direita. Defendemos lei e ordem, defendemos a ideia de soberania nacional, a ideia de perspectiva de um povo que tem uma história, defendemos o legado histórico que o Brasil tem, a história própria nossa, defendemos que o empreendedor, a pessoa que trabalha e produz, ela tem que ser protegida, e nós achamos que a riqueza ela é produzida majoritariamente através da iniciativa privada, do trabalho das pessoas e não através do Estado. Isso nos coloca à direita. Ponto. Beleza.
Agora, e ser de direita não significa ter que passar pano para crime cometido por outras pessoas de direita. Então, quando eu vejo uma pessoa de direita cometendo um crime, eu vou falar que isso é errado. Agora, as pessoas dizem que eu viro um comunista por falar isso. Então, quando você pega escândalos de corrupção, como os casos do Banco Master, que resvalam no PT, mas resvalam também na turma do governo Bolsonaro, ou em governadores ligados ao Bolsonaro, aí não, você não pode falar. Por exemplo, o Ratinho está envolvido no escândalo do Banco Master, eu falo abertamente, se ele quiser me processar, processou pessoas do nosso grupo no Paraná. Pegaram já as relações já dele e do pai dele com o escândalo. Entendeu? Aí ele vai ter que se virar ali. Do outro lado, o governador de São Paulo, Tarcísio, recebeu doações ali da turma do Banco Master e, ao mesmo tempo, fez uma privatização da EMAI em São Paulo, que foi parar no dono oculto do Banco Master, que é o Tanuri, que usou a EMAI, que era uma empresa pública, após ser privatizada, para emitir debêntures para comprar título de empresas ligadas ao Banco Master, título podre. Então, poxa, eu não vou falar? Não posso falar isso só porque eles são de direita? Eu só posso falar da parte que concerne ao PT. Não, se é crime eu vou falar dos dois. Só que no Brasil tem essa mania que as pessoas têm que ficar escolhendo um time o tempo todo e não abordam o problema. Aí vira aquela coisa do eu ataco o sistema, mas meio sistema. Eu ataco só a parte que fala do PT, não, agora eu só ataco a parte que fala do Bolsonaro. Pô, vamos falar de todo mundo. O crime é uma coisa objetivamente errada. Bom, nesse posicionamento, teve algum partido que procurou para poder estar em parte de coligação? Ou não teve ainda, ou vai ter? Agora, começaram a vir sondar a gente. Especialmente depois da pesquisa Atlas, que teve uma pesquisa que saiu agora em março, que me colocava em terceiro. Depois dessa pesquisa, aí, né, eu realmente não sei o que os partidos querem, né? Eu não sei se eles realmente entendem qual é a nossa proposta para o Brasil. Muita gente acha que essas coisas são um jogo, que eu tô fingindo, que eu tô falando coisas para ganhar o público, que eu tenho uma boa estratégia. Eu não acho que eu tenho uma boa estratégia, eu só tô falando o que eu acho, que é o que as propostas nossas defendem. Só isso, eu não tenho muito... ver um cara do Centrão, né? Não vou falar o nome, né? Não vou ser deselegante. Não, tá ótima estratégia aí, você é um maluco, hein? O problema é acreditar de verdade nisso que você tá falando. Eu falei, pô, mas eu acredito, né? O cara achou que eu tava com um plano, isso aqui é uma estratégia, não tem estratégia nenhuma. Tá falando a realidade. Tô falando a realidade. Por exemplo, eu fui no Maranhão, aí eu ia nas rádios, igual eu vim aqui. Aí falavam, mas e aí, o Maranhão, o que você tá achando? Eu falei, tô achando muito ruim. Tô achando que as estradas são horríveis, tô achando que os políticos aqui são terríveis, tô achando que a população vende voto pro político. Aí perguntava, mas e aí, o que você vai fazer sobre isso? Se você é um cidadão aqui do Maranhão que tá vendendo voto pro político, eu vou prender você. Se você é um político que tá comprando, você também tem que ser preso. Um vai ficar preso 10 anos, outro 20. Pô, de acordo com os manuais de política, isso é um suicídio. Só que as pessoas concordavam. Aí vieram esses políticos, gostei da estratégia. Eu falei, não é estratégia, eu realmente quero prender a pessoa que me deu voto. Não tem estratégia nenhuma. Eu tô falando o que eu acho. Bom, você falou da Atlas aqui, eu tenho aqui a pesquisa, em vários dos cenários construídos, que você fica em terceiro, né? Uhum. Só um cenário que você não fica é quando, se é o segundo, o terceiro, o quarto, deixa eu ver, o primeiro, o segundo, o terceiro, é quando entra o Tarcísio. Isso. Mas é um cenário que não vai acontecer. Não vai acontecer, né? Então, desses 5 aqui, você aparece todo ele em terceiro. Entre 4,5% e 5%, 5 e alguma coisa também, 4,6% e aí por diante. Isso, depois olhando um pouquinho mais a pesquisa, fui dar uma olhada, tem um público, numa faixa de idade dos 16 anos até os 25 anos, aqui você tem um número altíssimo, né, relacionado aos demais pré-candidatos que estão na frente, lá no caso do Lula e do Flávio Bolsonaro. Isso é o quê? Um trabalho que tu tens na rede social ou tu tens uma linguagem ou contato nesse público? Qual é o segredo disso? Claro, você não vai estar passando o segredo, mas como é que você consegue chegar nessa faixa de idade? Mais ou menos na resposta anterior, não é uma estratégia. Eu acho que o que eu falo, se meu finado avô continuasse me ouvindo, ele concordaria tudo. Meu avô ele tinha 90 e poucos anos e assistia diariamente os nossos conteúdos e gostava. A questão é que ele era uma minoria e talvez a gente tenha uma forma que dialoga muito bem com os mais jovens, mas a gente tem propostas que os mais jovens consideram muito interessantes. E é parte do processo. Não existe uma estratégia por trás, mas o que a gente sabe é o seguinte, naturalmente as pessoas mais jovens são mais abertas às novas tendências. As novas modas, as novas tecnologias sempre começam com os mais jovens. Então, naturalmente, como as nossas ideias são novas, ela começa a ressoar entre os mais novos e depois as pessoas descobrem. E eu acho que é isso que vai acontecer. Tanto que eu tenho o maior desconhecimento de todos os candidatos, todos os pré-candidatos. Eu sou mais desconhecido de longe.
E isso faz com que, quando a gente olha, os mais jovens me conhecem e minha taxa de votação com eles é altíssima. E já minha taxa de votação entre os mais velhos é bem menor, porque eu sou desconhecido. A partir do momento que eu fico conhecido, eu ajusto essa taxa. E aí eu cresço muito. Só para ter uma noção dos números aqui, na faixa de idade dos 16 aos 24 anos, tu chega com 24,7. E na faixa de 25 a 34, tu chega com 7,4. E depois vai caindo. Exato. Né? De 35 a 44, tu fica com 1,4. Então, somando aí dos 16 aos 44 anos, tu tens assim uma fatia razoável, bem menor, né, entre 35 e 44 anos. Eu observei também o seu público, né? O masculino Muito mais masculino. mais forte do que o feminino, né? E o outro fato que me chamou a atenção também é dentro da religião, do evangélico, que você tem também um número significativo. Também. Muito mais evangélico do que católico. Pois é, isso é o quê? A sua forma de projetar as ideias, de poder estar compartilhando com as pessoas, fazendo o que você está fazendo agora, indo lá na raiz, discutir os problemas. O que é que isso te leva? Entre os evangélicos, eu acho que, enfim, a família do meu pai, a família dos meus avós paternos, eles eram da congregação cristã. E eu vivi um pouco isso, e eu entendo um pouco o sistema de valores, eu acho que o meu sistema de valores é muito parecido com o do universo evangélico, especialmente das denominações tradicionais. Né? E eu acho que isso gera uma empatia mútua, e eu abordo os problemas deles de uma maneira que os evangélicos entendem. Outra coisa, eu não fico fazendo populismo também religioso. Eu pessoalmente sou católico, eu não vou ficar fazendo vídeos disso, eu acho isso fake, eu acho isso uma exploração da fé alheia, eu acho isso desrespeitoso. Então, não verão da minha parte isso. Com mulheres, em geral, no Brasil, e eu acho que isso é um problema no Brasil, quem descobre novas tendências de política são mais homens. Isso em vários países do mundo, especialmente a direita. A direita era mais masculina do que a esquerda. Mulheres jovens, elas costumam se interessar mais pela esquerda. Então, quando você tem um fenômeno novo à esquerda, você vai ter muita mulher jovem. Gays também, eles entram num fenômeno mais à esquerda. Então, é natural nesse início a gente ter mais um público homem jovem. Conforme eu vou me tornando conhecido, aí você vai ajustando, aí eu aumento a proporção de mulher. O que vai acontecer? Eu não vou perder essa proporção alta que eu tenho de homens. Essa pessoa não vai deixar de acompanhar a gente. Agora, com certeza eu vou crescer entre as mulheres. E aí, o que a gente está vendo de intenção de votos tende a quase dobrar. Porque, pela pesquisa Atlas que você viu ali, é bizarra a diferença de homem para mulher. Então, eu com certeza vou conquistar um universo eleitoral feminino, conforme eu vou me tornando mais conhecido, e aí minhas intenções de voto vão disparar. Na busca do voto, você já começa a construir as estratégias, né? Para a busca porque tu tem um público que tu não está conhecido, vai procurar ser conhecido, né? Porque a gente vê essa questão das candidaturas, muita movimentação política, no entanto, não decisão. Né? E tu já veio com missão de novembro para cá, já decidido, que é uma coisa que diferencia muito, né? Enquanto tu estás trabalhando numa direção, os outros ainda estão na construção das candidaturas, né? Essa é a beleza de ser uma liderança. Eu sou presidente do partido. Eu fundei um partido e eu sou o presidente do partido. E sou o candidato a presidente do partido. Então, o nosso time já está... É aquela coisa... Desculpa ter te interrompido aqui, é um exemplo muito bom. Um exército pequeno e organizado vence um exército grande e desorganizado. Os 300 de Esparta deram um trabalho para o maior exército do mundo, que era o dos persas. Os gregos derrotaram os persas sempre que os persas têm exércitos maiores. Qual é a lição? A minoria organizada vence a maioria desorganizada. A gente pode até ser menor que os outros partidos, mas a gente é muito organizado. Sendo muito organizado, a gente consegue crescer rápido. Então tem uma diferença de liderança aí. 8 horas e 42 minutos, nós vamos no intervalo comercial. Seguidinho a gente vai falar do Missão aqui no estado de Santa Catarina, que é importante, não só no estado, mas também nas nossas regiões. 8h42, não saia daí que tem muito mais informações. Você está ouvindo o Jornal Litoral. Mas, ô Paulista, tu vem aqui em Santa Catarina tomar Red Bull e tem que tomar Bali. Aqui Bali é o energético daqui? É energético. Não, está considerado em números de venda o maior do Brasil. Do Brasil. Ah, é o da garrafa de plástico, não é o Bali? Agora mudou tudo, é Bali. Lógico, conheço, mas já tomei Bali. É verdade, eu não sabia que era daqui. É daqui, Tubarão? Nossa. Agora eles compraram um chão de fábrica para exportação, que são 16 países que eles já estão. Eles querem atingir os números. Já no Brasil, é o energético mais vendido do Brasil. Nossa, pra gente Mais ver, né? vendido do O Brasil é muito grande.
Pra mim, eu só conheço o Red Bull. E agora tem o Monster que chegou. Mas eu tomava Bali com energia, com vodka quando era mais novo. Uma pergunta, aquela região de Garopaba não tá incluso aqui? Tá incluso. Você pode falar para a população de Garopaba daqui. Pelo amor de Deus, cara. A gente tem, se quiser mandar aí um abraço aqui, o Farol de Santa Marta, Nossa, Garopaba. Quantas histórias eu tenho, quantos Réveillons eu passei, quantas férias, me dá memórias muito boas. Muita, assim. Muito boa, tem muito gaúcho, Catarina ali, né? Muito paulista. Argentinos, né? Argentinos também. Agora, é um lugarejo que ele está in natura, né? Porque tu não tem um troço... Eles controlam muito a questão ambiental. Né? Mas é o que eu gosto. Eu gosto dessa coisa bem roots, assim, pé no chão. Poxa. Nossa, Garopaba é maravilhoso, maravilhoso. Ferrugem. Não sabia que tá Tudo tá dentro da área aqui. A gente tem lá nós temos outro estúdio que fica ali na região dos lagos, que é em Maruí, que fala Garopaba, Paulo Lopes, Imaruí, Imbituba. Toda essa parte da região que tem o lago, a Lagoa Imaruí, Lagoa Mirim e Lagoa de Santo Antônio, que é a grande lagoa da Laguna, que é o complexo lagunar, né? Uhum. Então, tem outro estúdio que fala, que é a terceira edição que entra com ele. Ele entra às 9 lá na terceira edição, Almir Rogério. Se tu quiser já aproveitar e mandar um abraço lá pro pessoal, pode mandar um abraço aí. E dizer que tu passou aqui um verão, que é legal, o pessoal ficar sabendo. Não, vou falar, poxa... Você não aprontou para muita gente lá, porque senão... Não, eu nunca aprontei, eu só passava... É coisa de jovem, festa, dormir na praia, bons tempos. Tinha amigos surfistas, eu em 2011 para 2012 eu passei um Réveillon em Garopaba, que eu trouxe um monte de gringo, amigos da Noruega, da Dinamarca. Falei, vocês querem ver praia legal, num clima, não aquele clima resort, essas coisas, que eles tinham grana. Falei, não, vamos pro negócio praia, uma coisa mais selvagem. Nativa. Adoraram. Muito legal, assim, bom Agora com a laje da Jágua ali, que tem a maior onda do Brasil, eles estão trabalhando, estão criando um roteiro aqui na parte. Pergunta... o Renan, o Cristian. Tá. Ele faz uma pergunta aqui, perguntar para o Renan, qual é a proposta que ele tem para uma cidade que, por exemplo, com mais de 60 quilômetros de distância de uma para a outra, tem uma realidade totalmente diferente na questão do saneamento básico. Porque aqui o pessoal briga muito, a boa parte das cidades que circundam as praias aqui estão trabalhando na questão do tratamento do esgoto local, né? Um exemplo, em Maruí, que a cada 4 habitantes tem água potável e sua casa não tem, e na sua casa não tem. Tratamento de esgoto não existe. Cidade vizinha como Tubarão tem 100% de tratamento de esgoto e água, que é a nossa cidade aqui, né? Que a gente é polo, referência, né? Mas que lá eles não têm essas condições. O que é que o governo pode fazer, né? Se tu, presidente, o que é que tu pode fazer com a questão do esgoto sanitário, esgotamento sanitário e tratamento da água? Essa é uma das coisas que podemos esperar, nesse universo paralelo das cidades, da microrregião, no qual algumas ficam para trás. Realmente, aqui indo mais para o eixo aqui entre a serra e o mar, tem algumas cidades que têm índices aí que não é o caso de... A parte de saneamento aqui no litoral sempre foi bem problemática, né? Assim, desde que eu frequento assim. E agora está não só em Imbituba, que pega ali Garopaba, Imbituba, Laguna, Tubarão. Laguna está quase com 100%, nós estamos chegando na casa de 70%, mas estão focando. E o pessoal conscientizou que tudo que a gente faz aqui vai lá para o mar, né? Lógico. Então precisa... Vamos falar sobre Santa Catarina e da candidatura, né? Que tem aqui em Santa Catarina, pelo Siqueira, né? Siqueira? Não, Siqueira não, o deputado... Brigadeiro. O candidato ele é... Governador Marcelo Brigadeiro. Marcelo. Brigadeiro. Brigadeiro. Vamos lá, 3, 2, 1. 8 horas e 47 minutos, 8h47. Nós estamos aqui na segunda edição do Jornal Litoral, trazendo a boa entrevista. Estamos entrevistando o Renan dos Santos,
ele que é do Partido Missão, pré-candidato a presidente da República, e traz também, né, a visita, não só aqui a Tubarão, mas também aqui na cidade polo da nossa região Criciúma, do sul do estado, né, descendo a serra, né, vindo por Lages, descendo a serra do Rio do Rastro, né, que tem aí uma belíssima paisagem, e ali também o turismo é muito forte naquela região. Vamos falar um pouquinho do estado, né, a gente de trás aqui, tu falou da sua movimentação no Brasil, né, as suas ideias. Tem aqui um questionamento feito por um ouvinte, e ele faz específico, porque pelo que ele fala aqui, ele deve representar alguma instituição, e a gente vai estar falando sobre a questão do esgoto, do tratamento do esgoto local, de uma das propostas que você tem aí da qualidade de vida para o cidadão. Vamos começar com a questão do Estado, né? Nós temos no estado de Santa Catarina, em algumas cidades, lideranças que você tem acompanhado e está visitando agora, né? E tem também uma candidatura de governador do estado, né? O Siqueira que tem, repetindo o Siqueira. Não, é Marcelo Brigadeiro. Marcelo Brigadeiro. Porque o Siqueira, eu estava, uma outra entrevista que a gente tem, e eu estou aqui confundindo. Eu me confundo o tempo todo, né, com nomes, eu sou péssimo em nomes. Mas o Brigadeiro, que é um dos pré-candidatos ao governo do estado aqui em Santa Catarina, também começa com os números quase que, dentro daquela sua leitura, ele começa a pegar um engajamento ali naquele seu público, né? Exatamente, ele apareceu bem nas pesquisas aqui para o governo. Tem uma pesquisa legal, depois dá até para checar, ela saiu uma pesquisa da Atlas feita em Joinville. Em Joinville eu estou com 13,7 para presidente, ele está com 12 ponto alguma coisa para governador. Então, nos polos urbanos, realmente as nossas intenções de voto sobem muito. Por isso que eu, inclusive, fui rodar agora no interior para aumentar nosso conhecimento no interior do estado e também aqui no litoral sul. Ir em rádios, conversar com as pessoas, fazer eventos, fazer encontros, porque isso diminui o nosso desconhecimento junto a um público que não está nesses grandes polos. E o trabalho que a gente está fazendo em Santa Catarina ele é muito bom, porque haviam avisado para mim assim, Renan, nem adianta ir para Santa Catarina, que lá todo mundo é Bolsonaro. Assim como me falaram, nem vá para Lagoas, para o Maranhão, que todo mundo é Lula. Aí eu falei, é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Então eu fui para o Maranhão, e aí fui lá, e aí até saiu uma matéria no Metrópolis avisando que o PT estava preocupado que eu estava roubando o eleitorado jovem dele. E agora eu vim para Santa Catarina e estou fazendo a mesma coisa com o Flávio Bolsonaro. Sabe por quê? Porque a gente tem que tirar as pessoas da ilusão e da ignorância e mostrar para elas que existem alternativas, que os problemas que afligem a vida delas, eles têm soluções objetivas. E não eu tenho que ficar torcendo, eu tô no Maranhão, eu sou Lula para sempre. Por que ser Lula para sempre no Maranhão? Quem disse que o Lula é bom pro Maranhão? A vida no Maranhão é uma desgraça. Tem coisa pior do que viver no Maranhão. Digo com toda tranquilidade, as pessoas que vivem no Maranhão são tratadas igual animais lá. E aqui em Santa Catarina, a vida é muito melhor. A vida é melhor, só que vocês têm desafios específicos. O Pacto Federativo retira muito dinheiro do catarinense, manda para Brasília e vocês não recebem nada de volta. Quer um exemplo disso? Essa estatística que os nossos pré-candidatos aqui levantaram era assustadora. O valor que Santa Catarina manda para Brasília é 47 vezes maior o que vocês precisam para resolver os gargalos de infraestrutura no estado. Ou seja, todo ano vocês mandam um valor que, se ficasse um valor decente para vocês aqui, estradas, ferrovias, a parte de infraestrutura básica estava resolvida. Só que não, vocês ficam com estradas assim, de mão dupla, estrada esburacada, como eu peguei na região oeste, que não condiz com o tamanho e a pujança do estado de Santa Catarina. Que hoje é um dos estados que está pagando a conta, assim, com força no Brasil. É um estado que gera arrecadação, é um estado de gente muito trabalhadora. Como resolver isso? Como conciliar isso? Porque aí eu vou para outros estados, eu também vou visitar estados do norte, em que os prefeitos recebem muito dinheiro, não tem nenhum compromisso em melhorar a vida das pessoas, mas o dinheiro veio de outro lugar, veio lá de São Paulo, de onde eu vim, veio lá de Minas, especialmente do sul de Minas, que é muito trabalhador, veio do Paraná, veio daqui de Santa Catarina. Pô, tá errado isso. Quer dizer que quem está pagando a conta não pode ter estrutura? Não pode, tem que sempre ficar com o estado esburacado? Então, esse entendimento é muito importante. E tem um outro entendimento que é muito importante, a gente precisa colocar aqui. O catarinense não é reconhecido pelo Brasil como parte do Brasil. É tratado só como burro de carga, que tem que trabalhar, pagar imposto, mas quando a gente vai lá para a Copa do Mundo, eles vão mostrar só assim, uma favela no Rio, vai mostrar um pouquinho do Nordeste, vai mostrar um Amazonas. Para falar de alguém do Sul, eles vão botar, nem vão faltar uma pessoa, vão botar um chimarrão para falar que é o Rio Grande do Sul. Isso é desrespeitoso. As pessoas daqui são tratadas como brasileiros de segunda categoria, que paga a conta e cala a boca. E eu acho que isso está errado. Eu acho que o Brasil tem que ter mais a cara do Sul do Brasil. O Brasil tem que parecer com o sulista na hora de ter boas cidades,
boa qualidade de vida, sociedade baseada em confiança, um modelo de cooperativa. E aí tem outra coisa que é, todo mundo também gosta agora de tirar férias aqui em Santa Catarina, ou seja, não trata de Santa Catarina como o Brasil, mas para ir para as praias todo mundo quer, né? E eu falo isso como um frequentador das praias aqui da região sul, já fui para Garopaba, já passei Réveillon, Garopaba, já fui para Ferrugem, Farol de Santa Marta, ali perto de Laguna, são lugares que eu amo, tenho grandes histórias maravilhosas da minha vida quando eu era uma pessoa jovem e não era um político, e tenho, enfim, tenho uma memória afetiva muito boa daqui, mas não dá pra só ter a memória afetiva daqui e gostar de ter histórias e festas, pessoas que vão pra Balneário Camboriú, e depois ignorar o papel de Santa Catarina na economia brasileira e as necessidades de Santa Catarina. É um estado, como a gente estava conversando antes, que não está indo bem na área de saneamento básico. Quando a gente pega o ranking de saneamento básico, Santa Catarina vai mal quando comparado com os estados produtivos. Isso precisa ser resolvido. Né? A gente teve marcos regulatórios para melhorar a questão do saneamento, os prefeitos têm que focar nisso, mas definitivamente o próprio governo federal nunca olhou para Santa Catarina como deveria. Bom, isso é um ponto de vista bem autêntico, né? E a gente vê na questão do Marcelo Brigadeiro, como pré-candidato ao governo do estado, também de uma movimentação quase que similar à sua, né? Você tem conversado muito, tu tens, porque o estado de Santa Catarina, como você falou, que tem o seu diferencial na questão da produção, exporta muita coisa, né? Participa da parte econômica nacional de uma forma muito, muito forte, né? Mas, e no estado, tu tens alguma sugestão? Porque nós temos algumas diferenças aqui no estado por regiões. Tem Lógico. lá, né, o extremo oeste, tem o meio oeste, tem a região norte, tem a parte central ali no Vale do Itajaí, tem aqui a região sul, mas tem dentro disso aí alguns pontos que precisam ser trabalhados. E você falou aqui que o dinheiro não fica ou não retorna o suficiente para poder dar cobertura nas necessidades da população. E algumas cidades da nossa região aqui tem a questão do saneamento básico, e você falou também na questão das estradas que precisam ter e da infraestrutura de transporte, ferrovia. Nós temos aqui uma concessão da ferrovia Tereza Cristina, que liga aí a puxada do carvão, que vem da região de Criciúma, região carbonífera, para a termoelétrica aqui. Então, essa linha férrea é usada para transporte também de mercadorias, através do Porto de Imbituba, mas também precisa ter uma ampliação disso, ligar os portos, por exemplo. Exato. Tu acha que essa falta de infraestrutura é uma falta de visão, de gestão de quem está lá na ponta para poder fazer? Olha, há sempre uma responsabilidade do político local, mas o problema daqui, assim como o problema do Paraná, que é outro estado que eu também rodei bastante, é um problema que envolve uma perspectiva de Brasil. Os estados que pagam a conta, eles não recebem o dinheiro para investir na infraestrutura. É o que acontece nos lugares que mais trabalham e geram dinheiro para o Brasil, eles não têm os investimentos em infraestrutura condizentes com isso. E aí você vê, por exemplo, como eu vi no Paraná, a região toda de Cascavel, que é altamente produtiva, que é o oeste deles, igual a região de Chapecó. Tem uma estrada vagabunda para ligar eles lá para o Porto de Paranaguá. E mesma coisa com vocês aqui na região do oeste. Vocês têm uma coisa muito, muito clara sobre Santa Catarina, Santa Catarina é muito diferente por região. O oeste é uma coisa, a região lá do Vale do Itajaí é outra, a região lá norte é outra, a região do litoral é outra coisa. Floripa não tem nada a ver com, sabe, por exemplo, Floripa não tem nada a ver com Blumenau, que o sul já é outra coisa. Você tem um estado que ele é muito diverso, com focos econômicos diferentes, mas uma coisa em comum é problemática, a falta de infraestrutura. A falta de estrutura é um problema nítido. É um problema que o meu estado, São Paulo, resolveu. Como? Porque a gente investiu em infraestrutura lá nos anos 70, 80, fez toda a malha de estradas em São Paulo com o governo estadual. Aqui, infelizmente, tinha sido o governo federal, aí você precisa fazer uma concessão, o governo não quer fazer concessão, aí precisa fazer uma obra, o governo não quer fazer. Tem uma história lá de... foi Criciúma lá, foi lá... Não, foi Araranguá? Araranguá. Lá em Araranguá tem uma empresa gigantesca, que é a Pagé, que é uma empresa que faz silos. Empresa enorme, acho que uma das empresas que mais fazem silos. E Santa Catarina tem uma estrutura de silos bem grande por causa do água. Pois bem, ela está pensando em ir embora porque alaga a região em que ela fica. E ela gera milhares de empregos, gera renda real para a cidade. Para fazer a obra, para não ter mais alagamento, a prefeitura tem o dinheiro. Mas o DENIT, que é um departamento federal, ligado à área de estradas e rodagens, o DENIT não faz a obra. Então, nem que o governo não tenha o dinheiro, o governo federal não liga. Ele está pouco se lixando. Aí aquela fábrica pode sair de uma cidade, gerar desemprego, mudar a qualidade da vida das pessoas, porque o governo federal não liga. E esse elemento do governo federal não ligar para os problemas dos estados que pagam a conta, me dá ódio. Ódio. Eu vou dar um exemplo. Não é que no governo federal não tinha que fazer isso, tinha, mas
caiu uma ponte entre Tocantins e Maranhão. Até saiu os vídeos lá. O governo federal correu e refez uma ponte. Correu. No mesmo ano. Fez uma ponte rapidinho. Eu fui visitar a ponte. Agora lá, a gente olha, aquela ponte foi construída originalmente em 1959. O governo Tocantins, o governo do Maranhão, o Tocantins nem existia, né? Mas o governo do Maranhão nunca se preocupou em fazer a manutenção da ponte. Por mais de 50 anos. Aí a ponte cai, um monte de gente morre, e aí o governo federal tem que correr e fazer obra lá. Agora a obra pra vocês não faz? Circula mais mercadoria e mais dinheiro aqui do que lá. Por mais que a galera lá no sul do Maranhão seja muito trabalhadora, mesmo. Um agro muito poderoso, encontrei gente maravilhosa ali. Agora, por que um faz a obra correndo e para outro ignora? Tem um elemento aqui que, assim, é um governo federal, esse governo do PT, que como vocês não dão voto para eles não ligam para vocês. Como vocês pagam a conta, eles não ligam para vocês. Eu acho isso abusivo. Eu acho isso, assim, uma sacanagem colossal. Eu acho isso muito falta de respeito. Isso precisa mudar. Isso é importante, né? E a mudança também começa pela nossa região, que nós temos aqui também pré-candidato a deputado estadual, temos também pré-candidato a deputado federal, né? Deputado federal Lucas Silveira, aqui de Criciúma. Sim. E estadual aqui o Cleito Siqueira Silveira, é o Lucas Silveira de Criciúma, e o Cleito Siqueira, aqui candidato a estadual em Tubarão. São candidaturas que já, nesse trabalho de pré, já tem o aval do partido, já está consolidado isso? Sim. Você já tem definido essas nominatas? Sim. Formalmente elas só ficam válidas ali depois da convenção, mas são pessoas que contam com todo o respeito e eles têm um trabalho junto conosco e estão construindo o seu nome junto com as teses do partido. E são pessoas que estão estudando as propostas. É aquela coisa que eu sempre sonhei em ter um partido, que é, o cara não é candidato só porque ele traz voto. Trazer voto você aprende. Eu já elegi muitas pessoas desde que eu comecei a mexer com política. Você aprende a como ganhar voto, como conversar com as pessoas. Agora, ser um bom político dá mais trabalho. Então, o que a gente está falando? Vamos ensinar primeiro a ser um bom político, que ganhar a eleição a gente ganha. A gente aprende a fazer o trabalho. E essas pessoas estão muito focadas em serem boas lideranças, em estudarem os temas, em saber abordar os problemas. E isso vai criar algo que eu acho fundamental, uma elite de bons políticos. O que eu quero criar com o nosso partido é, os melhores políticos do Brasil serão sempre os nossos. E as pessoas sabem assim, eu vou votar na legenda do partido porque eu sei que quem estiver lá vai ser bom para a causa. E eu acho que isso vai acontecer e eu estou bem animado com isso. Bom, só para a gente findar, já estamos estourando o horário aqui, quais são as suas principais bandeiras nessa tua pré-candidatura? Que tu está trabalhando para consolidar após a convenção partidária? Vamos lá. Qual é o meu objetivo? Eu quero que o Brasil, em 30 anos, seja uma das 5 nações mais poderosas do mundo. E para eu tornar o Brasil uma das 5 nações mais poderosas do mundo, eu tenho que resolver a questão econômica do Brasil, ou seja, o Brasil gasta mal e gasta mal demais e gasta muito, e tem que fazer os gastos serem racionais, portanto as despesas têm que ser cuidadas. Eu tenho que recuperar o território brasileiro que está na mão do crime organizado. Eu tenho que impor lei e ordem no Brasil. O Brasil está todo esculhambado. É um país em que as cidades são pichadas, em que as ruas as pessoas jogam lixo no chão, em que qualquer um faz um favela em qualquer lugar, em que tem esgoto a céu aberto. Eu tenho que criar lei e ordem. A gente tem que ter disciplina de lei e ordem no Brasil. Eu tenho que eliminar as facções criminosas no Brasil. Eu tenho que ter uma agenda de competitividade com uma legislação que torne o país apto a receber investimentos de longo prazo, investimentos produtivos. Eu tenho que reindustrializar o Brasil, eu tenho que pegar as regiões pouco produtivas do Brasil, especialmente na região norte e nordeste, e tornar produtiva para eles pagarem também a conta do Estado brasileiro, e aí o fardo ficar mais leve para carregar para todo mundo. Se eu aumento a arrecadação no Piauí, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, eu posso diminuir a arrecadação em São Paulo, em Santa Catarina, e aí eu tiro um pouco do peso no lombo da galera daqui, que é muito imposto que está todo mundo pagando. Então, ao fazer isso, eu torno o Brasil equilibrado, e aí sim eu posso fazer o país ser grande, com um país de dimensões imperiais, tá? Um Brasil de dimensões territoriais que possam fazer com que ele se projete para o mundo para ser uma das 5 maiores nações do mundo. Nós nascemos para ser isso. Eu quero que as pessoas que estão nos ouvindo, no seu período de vida, vejam o seu país com o seu presidente da República sentado com o presidente dos Estados Unidos, da Índia, da Rússia, da China, discutindo como a gente vai conquistar outros planetas, que essa discussão está vindo, como nós vamos domar a inteligência artificial, como nós vamos usar a tecnologia para o bem das pessoas. E o Brasil tem toda a condição de ser uma dessas 5 nações. Bom, tá. Conversamos com o Renan Santos, ele que é pré-candidato a presidente da República, faz parte e é presidente do Missão, partido criado em novembro de 2025, oriundo lá do Movimento Brasil Livre, e que
passou para nós aqui a sua mensagem, né, e trazendo também, né, não só a participação dele aqui no estado, mas também o conhecimento da nossa realidade, que isso é importante, né? Ele que também era frequentador aqui da Garopaba, né, na Praia da Ferrugem, Praia do Farol, também conhece a realidade, conhece a parte bela aqui das praias. Já né? atolei lá no Farol de Santa Marta, o carro lá na duna. Isso é importante, né? Então agradecemos ao Renan dos Santos e deixamos aí os microfones da Rádio Litoral à sua disposição para as considerações finais. Olha, novamente, é uma região que eu tenho um vínculo emocional muito grande. Boa parte dos melhores momentos da minha vida eu passei nessa região litorânea, aqui do sul do estado. E apenas desejo que vocês vivam, ganhem dinheiro, não sejam assaltados, mantenham a qualidade de vida que vocês têm, mantenham as boas praias que vocês têm, mantenham as boas cidades que vocês têm, as boas atividades econômicas, e que sobre dinheiro no final do mês no bolso de vocês, não sejam roubados por impostos, e que saibam que o Brasil tem orgulho de pessoas como vocês. Que o Brasil hoje que nega o catarinense é o Brasil, no fundo, que escolhe seus vícios como se fossem virtudes, que aceita a favelização como sua característica. E não, o Brasil tem que ser mais Santa Catarina e menos favela. É isso que eu aviso e quero contar com vocês nessa missão. Muito obrigado. Ok. O prazer de receber o Renan Santos, ele que é um dos fundadores do Movimento Brasil Livre e atual pré-candidato à presidência da República pelo partido Missão Reginaldo Osnildo. Inclusive presidente do Missão, se não me falha a Sim. memória, né? Renan, vamos lá, a gente pensou uma dinâmica mais... Você esteve na nossa rádio também do grupo lá na cidade de Criciúma ontem, conversou com o Denis Luciano e eu acompanhei a conversa, vi que foi uma conversa... Ah, é verdade, é do mesmo grupo, agora que eu me toquei. grupo, Aham. E mais fluida. O que nós pensamos aqui, até para você conseguir conversar tudo que precisa conversar com os nossos ouvintes, a gente pensou algo mais dinâmico. Separamos várias perguntas, mas não vai ser rígido. Se de repente fluir para um determinado caminho, a gente segue o fluxo, tá? Sou um soldado de vocês. Vamos Façam lá, o que quiser. primeira questão, para já ir direto ao ponto, né? O MBL sempre foi um movimento mais de bastidores, articulação, participou do impeachment da Dilma, né? Enfim, e aí resolveu criar um partido. Partido Missão, oficializado recentemente, né? A principal pergunta que a gente tem que fazer, tendo em vista, inclusive, que os nossos ouvintes são mais alinhados à direita. Qual é a principal diferença ideológica do Missão para Novo, para PL, enfim? Bom, vamos lá, de maneira rápida, falando do PL. Primeiro, o PL não é um partido de direita, o PL é um partido do centrão que esteve presente em todos os escândalos de corrupção da Dilma, tanto no Petrolão quanto no Mensalão. E aí agora ele recebeu os bolsonaristas dentro. E aí ele, basicamente, Valdemar da Costa Neto, que sempre foi aliado do PT, agora ele ganha dinheiro divulgando o bolsonarismo por aí. Tanto que ele nem sabe muito como fazer. Ele foi uma dessas manifestações, aí ele foi discursar, quis falar que ele Deus, pátria, família do Bolsonaro. Ele falou, Deus, com família, pela saúde. Um negócio, né, complicado. Então, eu nem tenho como comparar com o PL. O PL é apenas um partido do centrão. O Partido Novo surgiu como um partido liberal, com o Amoedo. E aí o partido foi tomado por bolsonaristas. Hoje o PL é um partido linha auxiliar do bolsonarismo. Então você tem o Bolsonaro, e aí você tem o Novo, né? E o Novo quer mostrar que ele é mais bolsonarista que o próprio Bolsonaro. Tanto que todos os candidatos a deputado pelo Novo são bolsonaristas. Eles não estão defendendo o Zema como pré-candidato, estão defendendo o Flávio. Teve agora um candidato no Maranhão, lá dele, estava, não, o Flávio, eu estou acompanhando o Flávio aqui, como é que é? Né? Você não tem candidato a presidente, o candidato de vocês deveria ser o Zema, né? E aí as proposições do Novo é ser bolsonarista. Fora que vai ter uma outra coisa um pouco mais liberal aqui e ali, mas eu acho que é ainda pouco consistente. Ao bolsonarismo, vamos categorizar também. O bolsonarismo é um conjunto de chavões. Então eles, nós estamos aqui pela família, nós defendemos Deus. Beleza, saindo dos chavões, quais são as propostas? Eu não consigo saber quais são as propostas. Perguntaram para o Flávio Bolsonaro num evento agora, no Fórum da Liberdade, lá no Rio Grande do Sul, quais eram as propostas dele para a presidência da República, e ele falou que pretende não falar porque isso pode tirar voto. Aí eu fico, então, né, la garantia sou eu, confia que é a estratégia que o Lula adotou, inclusive, em 22, não dá proposta nenhuma. Nós temos uma agenda e uma linha de propostas clara, e nós temos uma perspectiva de Brasil. Eu começo pelo final, onde eu quero chegar? Eu quero que o Brasil seja uma das 5 nações mais importantes do mundo daqui a 30 anos. Com base nessa proposição, como tornar o Brasil uma das 5 nações mais importantes do mundo nos próximos 30 anos, aí eu vou criando as propostas. Para ela chegar nessa posição, ela tem que ter dinheiro. Para ser rica, ela tem que ter uma agenda de competitividade, tem que aumentar a complexidade, tem que absorver a parte tecnológica, inteligência artificial, tem que usar a energia e os recursos naturais a favor. Tá, para ela ser poderosa, ela tem que ter soberania, ela tem que destruir as favelas,
tomadas pelo tráfico e transformar as pessoas em cidadãos que moram em bairros e são respeitados. Ela tem que ter uma infraestrutura e espalhar seus produtos e sua influência regional para toda a América do Sul, para a África, para os países de língua portuguesa no mundo. É um país que tem que vender cultura para o mundo, tem que ter soft power, igual hoje a Coreia tem também. É um país que tem que qualificar a sua mão de obra e ter produtos mais complexos. Então, quando eu começo a olhar de trás para frente o que eu quero ser, aí eu começo a trazer propostas, e essas propostas podem ser propostas classicamente chamadas de direita, como eu posso trazer coisas que eu vi, por exemplo, na China. A China tem um modelo de administração de cidades e províncias que funciona. É direita ou esquerda? Eu não sei, eu só sei que funciona. Sim. E eu quero pegar o que funciona e vou trazer. Vi coisas incríveis em El Salvador. O Nayib Bukele, presidente lá, tem soluções incríveis para segurança e para parte de saúde. Quero. É de direita, de esquerda? Não sei, acho que é de direita, mas eu quero que funcione. Então, com base nisso, vocês podem comparar a gente. A gente está tornando público as propostas, mesmo quando impopulares. Eu estou falando coisas sobre reforma fiscal que marqueteiros diriam que é impopular. Que vai precisar fazer uma outra reforma da Previdência, que eu vou precisar mexer na Previdência de militares, que eu vou precisar mexer na Previdência do funcionalismo público para igualar do setor privado. Os outros têm medo de falar, o Flávio não quer falar. Aí eu não tenho nem como comparar. Porque ele só, se for para falar, eu gosto da família, isso é vago. Até o Lula falava. Eu sou a favor do Brasil. São essas coisas, eu não vou ficar falando coisa vazia. Eu preciso falar coisas substantivas. Eu vou fazer tal coisa. Aí eu estou sendo honesto. Ô Renan, hoje, infelizmente, o Brasil se coloca de dois lados. O lado da esquerda, que é Lula, e o lado da direita, que hoje tem a figura do Bolsonaro. O Missão, ele não se encaixa em nenhum dos dois lados, seria isso? Não, a Missão, classicamente, é um partido de direita. Por quê? Defende lei e ordem, defende a ideia de um Estado nacional, defende a ideia da tradição de uma determinada cultura, de um determinado povo, como base para o crescimento desse povo. A gente não pode ter vergonha da nossa origem. Então a gente é de direita. Dito isso, eu não vou passar pano para os erros do bolsonarismo e tampouco eu acho que a liderança bolsonarista é uma liderança boa. Eu não vou aceitar isso. Então eu posso ser de direita e não ser bolsonarista. Assim como tem pessoas que podem ser de esquerda e não serem lulistas. É uma questão de coragem. Para quem está nos acompanhando e quiser fazer perguntas, a gente orienta que façam as perguntas no canal do YouTube, porque depois toda a equipe do pré-candidato Renan pode ir lá depois e responder vocês pessoalmente. A gente vai dar mais vazão aqui porque a gente se separou para perguntar, tá? Vamos lá. Você disse recentemente, se eu não me engano, foi na Rádio Itatiaia, que o Missão não vai comprar a guerra do bolsonarismo contra o STF. Por que essa postura mais cautelosa, tendo em vista que aí percepção minha como jornalista, um dos problemas que o Brasil enfrenta hoje é dar muito poder para poucas pessoas? Olha, talvez uma interpretação diferente que você está fazendo. Nós não vamos comprar a briga do bolsonarismo, que é uma briga que envolve Bolsonaro versus STF. Eu vou comprar a briga do Brasil contra o STF. Eu estou convocando manifestações, e já fiz manifestações pedindo não só impeachment de ministros do STF, como prisão deles. Eu estou pedindo a prisão do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli. Por razões meio óbvias, né? Assim, se o Vorcaro termina de delatar, acabou metade do STF. Agora, o que eu não vou fazer é comprar o barato do bolsonarismo, que quer ter a briga particular dele com o STF. O Flávio Bolsonaro, até hoje ele está na mão do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes que salvou o Flávio Bolsonaro do caso da rachadinha. Que não é que ele foi inocentado, ele fez um acordo, ele passou a defender o STF lá no Senado, passou a sabotar qualquer iniciativa que viesse a causar problemas para o STF no Senado, enquanto o Gilmar Mendes salvava ele, e o Gilmar e o Toffoli salvavam ele da rachadinha. Aí eu tenho que comprar o barulho do Flávio, que faz acordo com o STF, do Flávio que estava reunindo com os petistas para saber se o Bessias seria nomeado para o STF, do Flávio que foi favorável à nomeação do Zanin, do Cristiano Zanin, advogado do Lula para o STF. Eu não vou comprar a briga dos bolsonaristas, eu vou comprar a briga do Brasil. O ministro do Supremo que está envolvido no escândalo do Banco Master tem que cair. Ponto. Então é diferente. Eu acho que o STF é um problemaço. É um dos top 5 maiores problemas do Brasil hoje. Tranquilamente. Então, é só diferente a abordagem. Eu vou comprar uma perspectiva brasileira do problema, não uma perspectiva do Bolsonaro. Sim. Qual seria a atuação do STF, do Supremo, na sua visão e na visão da Missão? A atuação ideal? A atuação ideal é tratar apenas de matéria estritamente constitucional. Por exemplo, vou dar o ouvinte tem que entender. O STF, nossa, ele é bizarro a ponto de ter 8 mil ações que circulam no STF. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte... se o Brasil é 8 mil, a Suprema Corte dos Estados Unidos tenta dar um chute, quando você acha que é
Eu ouvi ontem. Ah, você ouviu então 50 só. 50. 50. Não 50 mil, 50 ações. No Brasil, 8 mil. Lá, eles ficam lá discutindo questões constitucionais. Olha, é uma discussão sobre liberdade de expressão, não sei o que, beleza, uma grande discussão. E super discreta. Aqui no Brasil, os caras querem aparecer, dar entrevista, querem falar, acontecer, e tratam de qualquer tema. Aí, como 8 mil ações vão cair lá, vão cair ações de interesse econômico, aí o ministro do Supremo manda um parente montar um escritório de advocacia. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, assim, mega absurdo. Aí eles também querem determinar todos os assuntos, eles querem ser a última instância de todos os processos que importam no Brasil. Se você tem um processo legislativo que funciona e um tema passa na Câmara, no Senado, e o presidente sanciona, aí vai o PSOL e entra com uma ação no STF, aí o STF pode decidir se aquilo que passou no Congresso vale ou não. Ou seja, tá tudo errado. Então a gente tem que reduzir os poderes do STF para tratar apenas de questões constitucionais e não ter nenhuma ação que envolva um político aí no STF. Então, político, vamos supor, político tem um caso criminal, um deputado. Quem é que vai julgar? Tem que ser uma corte política feita com desembargadores dos estados. Vamos supor, você monta uma corte política com, sei lá, 48 desembargadores que ficam 2 anos nessa corte política. Que seja, esses caras eles vão por sorteio, você não pode pegar um desembargador de um estado para julgar um deputado ou um senador do estado dele, né, aí dá um conflito de interesse. E eles têm um mandato de 2 anos só para isso. Aí o STF não fica com uma faca no pescoço dos parlamentares. E aí, se você precisar fazer um impeachment do ministro do Supremo, o Senado ou a Câmara vai fazer. Não, desculpa, o Senado vai fazer, porque ele não vai ter medo de ser rechaçado. Hoje, vejam como é que está se comportando o Gilmar Mendes. Ele foi para cima do senador Alessandro Vieira. A Renata Lopretti, da Globo, entrevistou o Gilmar Mendes ontem sobre a questão dele lá com o Zema, que por causa de um vídeo besta lá do Zema, ele, meu Deus, vai pro negócio das fake news. E aí ela perguntou pra ele o que ele achava disso, ele falou, mas o Zema se beneficiou muito de decisões do STF. Entendi, então é uma troca de favores? A decisão ela tem que ser neutra, a decisão tem que ser de acordo com a lei. Parece que assim, o Zema foi meu amigo, agora ele não é mais, ele não... O que é isso? Assim, o Gilmar Mendes tá louco? E eles estão loucos. Vamos lá. A gente está fazendo as perguntas mais diretas, objetivas, para também otimizar o tempo. Lógico, tá? lógico. Kim Kataguiri, Arthur Duval, né, são peças-chave no MBL e, consequentemente, no Missão também. E eles têm uma tática que eu não sei se é o termo correto, mas a gente pode chamar de tática do barulho, que é fazer uso do digital para trazer alguns assuntos à tona. Você vem fazendo isso, inclusive, visitando outros estados, né, e trazendo questões que muitas vezes a mídia comum não traz. Essa é uma tática que vai funcionar, você acredita, para a sua candidatura em 2026? Como é que você vê esse uso das redes sociais, tendo em vista que você está aqui num veículo tradicional, só que a sua força ela acaba sendo mais com os jovens no digital? Eu não sei se é uma estratégia específica ou se aconteceu naturalmente. Porque quando eu vim com o plano meu de Brasil, né, eu falei, olha, nós temos cidades e municípios que precisam ser fundidos. Nós temos problemas que são gerados em cidades mal administradas e que a conta disso é pago por lugares mais desenvolvidos e que basicamente são mais produtivos. Então quando eu ia, por exemplo, para o Maranhão, quando eu entrei no interior do Ceará e eu mostrava os problemas desses lugares, eu fazia isso muito pela tese que eu estou vendendo. Só que aí os vídeos começaram a viralizar. No Maranhão estourou num nível que todo mundo no Maranhão estava falando. Eu ia num restaurante, todo mundo no restaurante sabia quem eu era, vinha tirar foto. Então, acabou juntando a fome com a vontade de comer. Eu acabei mostrando para o maranhense a minha tese para como resolver os problemas do Maranhão e, ao mesmo tempo, fiquei conhecido. Acho que isso é bom. O que eu não vou fazer é o espetáculo tosco. Por exemplo, tem aquelas trends, até vieram falar, Renan, você não vai fazer aqueles vídeos do será que não sei o quê? O pau que rola nas vezes. Eu não vou fazer, eu não entro em trend nenhuma. Eu não faço... às vezes eu só faço umas coisas meio bobas, todo dia que eu fiquei pulando nos buracos, mas, por exemplo, eu estava mostrando os buracos lá da estrada que eu estava pegando no Maranhão. Então, eu abro alguma concessão para poder viralizar, mas eu não abro completamente as concessões. Eu tento manter uma linha para quem me acompanha entender que tem um projeto. Porque se entender que é só espetáculo, eu vou ser mais um bobo. E por mais que eu seja um pouco bobo, eu quero ser sério. Ô Renan, mas pela seu roteiro pelo Brasil, você entende que só as redes sociais não basta para um político Lógico que não. ser eleito. Por isso essa vida aqui em Santa Catarina e em outros estados também. Né? Lógico, tanto que assim, eu estou rodando muito rádios e inclusive mídia impressa local. Estou rodando e eu acho assim, a imprensa existe,
a imprensa, especialmente a radiofônica, TV também, é lógico, mas a radiofônica tem um contato com o mundo concreto, o mundo real, que é mais sólido que o das redes sociais. As pessoas têm o hábito de ouvir a rádio, deixa a rádio ligada, sei lá, no quarto ou na sala, enquanto está fazendo outras coisas. E isso é uma maneira de eu me conectar com essas pessoas e de eu também ser querido. As pessoas tiram dúvidas, igual vocês estão fazendo. E aí eu cumpro um papel de ser sabatinado. Por que o que vocês estão fazendo comigo é uma sabatina? E as pessoas podem avaliar se eu sou bom ou ruim. Só eu gravar o vídeo faz com que eu não seja inquirido sobre o meu sistema de valores ou o que eu proponho. Né? Eu só apenas vou fazendo minhas propagandas. Quando eu vou na rádio, cara, eu sou perguntado de maneira objetiva. Eu acho que é melhor para todo mundo. Perfeito. A gente tem que fazer um intervalo. E aí, na volta, a gente vem com algumas perguntas na área de economia, segurança, que você já mencionou, educação. Propostas. E também queremos saber sobre a região, o que você tem enxergado aqui, que eu acho que é importante para quem está nos ouvindo. Lembrando que você que está acompanhando, vá até o canal do YouTube, Rádio Cidade Tubarão, e deixe as suas perguntas no comentário da live para que eles possam responder depois. Até para respeitar o tempo de vocês, que eu acho que tu vai viajar e depois tu ainda vai gravar um conteúdo aqui com outra rádio nossa, a gente vai encerrar ali uns 3 para as 10, tá? Para dar tempo de ali montar o estúdio, tu conversar com o nosso outro jornalista, então por isso parece estar acelerado, mas não, a gente quer te ouvir e quer que as pessoas entendam, por isso tem 50 perguntas, eu estou juntando aqui umas 3 ou 4 numa única só para dinamizar. Gostou de Tubarão? Eu já vim em Tubarão em 2005. Muito tempo. Não, 2004. Muito tempo atrás. Muito tempo. Eu já gosto da região. Conheci aqui, conheci a Laguna, falo de Santa Marta, já passei Réveillon em Garopaba. Eu gosto, assim. Tanto que eu achei as praias pra cá mais legais, né, do que as praias mais lá pra cima. Por mais que eu já tenha trabalhado um pouco em Joinville, conheça Balneário, Floripa, região do Vale do Itajaí, Blumenau, Pomerode. Agora eu conheci, acho que assim, Santa Catarina meio que eu vou gabaritar o estado, que eu conheci todo o Vale do Itajaí, norte, até aqui. Aí foi o oeste todo, meio. Eu passei em Lages e vim pra agora pro sul. Então, estou catarinizado já. Boa. E o partido aqui no estado, Renan, como é que tá vendo? Crescendo. Estão conseguindo? Crescendo, pô, organizaram um eventaço em Criciúma ontem, a gente vai estar com chapa completa, temos um candidato ao governador que está batendo quase 6%. Assim. Largou muito bem. E o Brigadeiro vem me surpreendendo em termos de trabalho, construção muito boa de conteúdos, entrevistas. A gente vai ser bem grande aqui em Santa Catarina, isso já dá para perceber. Para mim eu vou brigar assim, Santa Catarina, DF e talvez Maranhão como os maiores estados nossos hoje. Maior que São Paulo. São Paulo não é o maior estado nosso já. Assim, é um estado que a gente está mais estruturado, mas a gente está crescendo mais em outros lugares. Essa questão de Lula e Bolsonaro acaba polarizando, né, cara? Essa é a grande dificuldade, né? Mas assim, eu acho que nunca ninguém tentou quebrar essa polarização em termos eleitorais, de verdade. Porque aquele papo de Simone Tebet, de não, eu sou democrata, ninguém liga. A real, você só vai conseguir quebrar isso tendo propostas muito próprias e uma personalidade muito forte. Porque no fundo não é sobre ideologia, as pessoas gostam do Lula, as pessoas gostam do Bolsonaro. E as pessoas têm que gostar do que a gente faz. É isso. Entendeu? Não tem muito o que dizer. O Lula veio com aquele negócio de ser do povo, de estar do lado do povo, daquela classe mais operária, coisa e tal. E o Bolsonaro falou o que as pessoas queriam ouvir na hora que as pessoas queriam ouvir. É uma questão de identidade, mais do que de proposta. Então a gente tem que ter proposta e identidade. E não é sobre ser menos de direita. Não, o Bolsonaro... Sabe aquele papo que tem os extremos? Eles não são de extremo, eles são de centro. O governo do Lula é um governo de centro. E o governo do Bolsonaro é um governo de centro. Aquele papo que eles são extremistas é conversa mole. Não são extremistas, precisaram de 2 governos de centro. Essa é uma outra dificuldade também que o Brasil vive, né? Porque o Congresso
A tendência dele é o centro, né? Tem os É. dois extremos ali, mas quem manda é o centro, quem define é o centro. Né? E governar sem o Congresso é difícil. E aí, Mas, assim, todo mundo acaba caindo nesse problema. Eu acho que tem que ter um presidente da República que vai ter que fazer os sacrifícios necessários ali. Vai ter que gastar toda a sua popularidade em votar coisas que alterem essa a dinâmica de poder deles. É o projeto da nossa reforma Que era administrativa. o que eu esperava do Bolsonaro quando ele entrou e não fez. Mas ele nem tinha ideia do que ele estava fazendo ali. A real, que o Bolsonaro não tinha ideia do que ele estava fazendo no Brasil. Foi só se tocar lá pro final e tomou decisões erradas. ó, 9h47, continuamos aqui no Notícias da Cidade com o Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pela missão, Reginaldo. Perfeito, e para não adiantar muito tempo aqui, vamos lá. Tem uma coisa que você fala nas suas redes sociais que eu tenho muita curiosidade em entender melhor. Você defende o direito penal do inimigo para faccionados. O que isso significa na prática? E o político que tira da merenda, da saúde, também se enquadraria em termos de quadrilha nesse processo? Ou não? É só para facções e organizações criminosas? Não, eu vou explicar por quê. Não é porque o crime do bandido, ele não é... O crime do político corrupto, ele não é grave. É porque se a gente abre muito o escopo do direito penal do inimigo, ele se torna uma ferramenta perigosa para tudo. Até para perseguição política. O direito penal do inimigo, para quem está nos ouvindo aqui, tem que entender, é uma teoria criada por um jurista alemão que já foi aplicada em alguns outros países. Que ela significa o seguinte: grupos que negam o Estado Democrático de Direito naquele país, que negam os direitos das pessoas e que estão permanentemente em cometimento de crime, como por exemplo organizações terroristas, o direito não pode ser igual para eles como ele é para qualquer outra pessoa. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Um cara que pertence a uma organização terrorista islâmica, ele está respeitando os direitos das pessoas? Não. O que ele faz quando ele tem poder? Ele mata, ele tortura, ele trafica, ele tem um grupo que basicamente está permanentemente negando a existência daquele Estado. E, em geral, ele faz por objetivos políticos. Uma organização terrorista sempre tem um objetivo político, objetivos religiosos, objetivos de poder puro e simples que envolve poder econômico. Quando ele fala, então, que tem que ter uma legislação especial, uma pessoa que pertence a uma organização terrorista, ela não pode ter, por exemplo, presunção de inocência. Então, quando um policial aborda ela e vê que, esse cara pertence a uma organização terrorista, ela vai ter que ir presa direto. Ela não vai passar por um juiz de garantia, ela não vai poder ter uma progressão de pena quando presa, quando condenada, ela não vai poder ter um habeas corpus. Não, se ela pertence a uma facção, aquela pessoa está em cometimento de crime. O ato de pertencer à facção significa que ela está participando de um crime continuado que nega a existência própria do Estado, ele é um inimigo do Estado. Então o direito penal do inimigo ele tem que ser usado só para um grupo muito específico de pessoas. Porque o direito contra essa pessoa vai ser muito pesado e muito veloz. O nome, inclusive, técnico usado é direito penal de terceira velocidade. Que ele tem uma velocidade muito alta. Ele tem a pena muito dura e a velocidade é alta. Pois bem, se eu fico enquadrando qualquer coisa nisso aí, já uma pessoa que tem uma opinião política diferente é enquadrada. Por exemplo, agora está passando esses projetos lá... Passou um projeto com voto da direita, né, voto do Flávio, né, o PL da misoginia, em que qualquer um que fale qualquer coisa que não seja vista pelo movimento feminista como adequada está incorrendo em um crime similar à injúria racial, que é inafiançável. Então vamos lá. Esse cara pode ser enquadrado também no direito penal do inimigo, que aí a esquerda faria. Não pode. Então a gente tem que fazer um enquadramento muito simples, que inclua as facções criminosas, e apenas as facções criminosas, e eventualmente um grupo terrorista que apareça no Brasil, e só. Contra o resto, leis duras e penas duras. Então, contra um político corrupto, penas muito duras. Investigação pesada, Polícia Federal independente, COAF independente. E aí, esse cara roubou merenda, vai ficar preso por muito tempo. O que eu tô falando esse cara vai ter o direito de defesa dele? Vai. Igual se você brigar no trânsito com alguém, dá um socão no sujeito, derrubou o cara, beleza, você vai ter seu direito de defesa. Agora, o faccionado não. O faccionado, ele tá num status especial. O cara que rouba a merenda, ele tem que ser preso. Mas ele não está participando de um grupo que está torturando pessoas, que está tomando áreas do território brasileiro e retirando o direito de ir e vir das pessoas. Selecionando-se a filha de uma pessoa que mora numa comunidade
se ela for bonitinha, se ela vai ou não vai namorar com alguém, se ele gostou dela, ela tem que fugir de lá se ela não quiser. Senão ela até é estuprada, como acontece em alguns lugares. Então, é bem importante a gente colocar isso, porque o direito penal do inimigo é uma arma muito pesada, ele só tem que ser usado em casos especiais. Esse seria o principal combate às facções criminosas, PCC, Comando Vermelho e outras que estão entranhadas no Brasil? Sim. Se você não criar essa excepcionalidade, você não vai conseguir derrotar eles. Porque, veja, se a gente muda as leis penais, as leis de processo penal, o que nós vamos fazer, ou seja, a gente aumenta as penas e acaba com aquelas mamatas de tipo progressão de pena, saidinha, você consegue diminuir o crime, acho que o crime vai começar a cair. Porque o bandido ele tem que ter certeza da punição, e ele tem que saber que as penas são altas. Primeira coisa. Então, nós temos que fazer isso. Só que as facções, elas estão muito poderosas. A gente ficou sem fazer nada contra elas por décadas. E agora o PCC controla, assim, de áreas do Porto de Santos, Baixada Santista, tem grandes empresas fazendo lavagem de dinheiro, um complexo multibilionário. O Comando Vermelho que contrata, vamos dizer, que é dono de áreas do território brasileiro. Fui entender que lá em Criciúma, aquela favela que eu visitei ali, o Pinheirinho, é com uma facção que é ligada ao Comando Vermelho. Que é tipo uma franquia do Comando Vermelho. Pô, gente, isso tem que ser destruído. E hoje, para destruir, isso tem que ter um status especial, porque só o que nós temos como lei não basta. Se bastasse, o BOP tinha resolvido isso no Rio. E eles falam, não dá. Eu preciso que vocês mudem as leis para a gente conseguir resolver. Educação em primeiro lugar é uma pauta, inclusive, que o grupo defende muito aqui. A gente tem um projeto muito legal, inclusive, nesse sentido, porque entendemos e defendemos que a educação pode ser a virada de chave para o Brasil. Qual é a missão do Partido Missão para a Educação? Vamos lá, você, bem rápido, a gente identifica a educação pública brasileira como uma educação muito problemática que parte de premissas erradas. Primeira premissa errada, a gente gasta mais com o ensino superior do que com o ensino básico, ou seja, não adianta nada formar uma pessoa mal formada que chega analfabeta funcional no colegial e falar, não, agora você vai para a faculdade. Ela não vai conseguir faculdade. 2, a gente está alfabetizando as crianças do jeito errado, a gente tem que voltar com o método fônico. Para quem está nos assistindo, o método fônico é aquele método assim, beabá, vá, vé, vi, vovu, babé, bibobu, Ivo viu a uva. A gente vai formando as sílabas e com as sílabas a gente vai formando as palavras. Hoje existem muitos métodos alternativos e esses métodos alternativos não são efetivos e as crianças não saem alfabetizadas da escola. Elas saem mal alfabetizadas. Então a gente vai ter que voltar a alfabetizar direito. Isso quem fez foi o Mississippi nos Estados Unidos, fez essa política clara de uso do método fônico, política de alfabetização e obrigar até os 12 anos a criança a saber ler, escrever e falar em público de maneira perfeita. Isso melhora o desempenho das crianças para tudo. Ele virou um dos melhores estados dos Estados Unidos em termos de desempenho escolar. Mesma coisa nós vamos fazer. 3, vamos voltar a dar autoridade do professor na sala de aula e acabar com a progressão continuada. A criança vai repetir de ano, sim. E o professor vai poder expulsar o aluno na sala de aula, dar advertência. O professor tem que voltar a ter autoridade. 4, não misturar mais alunos típicos com atípicos. Essa coisa, a criança com autismo nível 3 vai estar na sala de aula com outra. Não dá! Aquela criança está numa situação especial, ela tem que ter uma sala especial. Se ela ouve um barulho na parede, tum-tum-tum, ela fica abalada, ela chora, ela grita. Aí o professor fica maluco, os outros alunos podem fazer bullying com ela. É um inferno, tá um inferno. 5, proibir celulares em sala de aula. 6, proibir redes sociais para crianças com menos de 14 anos. 7, prêmios para os diretores de escola e para as escolas que têm um melhor desempenho em provas objetivas e com avaliação de desempenho. 6 ou 7, agora esqueci qual eu estava no número. 8, desesperadamente, prêmios para as famílias que têm os seus filhos com melhor desempenho. Então, se um filho tem um desempenho escolar medido por prova superior, a família vai ter um prêmio. Sabe por quê? A gente vai fazer as famílias mais humildes darem valor à educação e participar da vida do filho na escola. Porque muitas famílias humildes no Brasil não veem a educação como um valor. Não veem. Nos lugares mais pobres, as pessoas veem a educação, por vezes, como um lugar em que você taca o teu filho para comer merenda. É um depósito de criança. Por quê? Porque o brasileiro mais humilde, por muito tempo, foi tratado como bicho e não como cidadão. E aí, quando você é tratado como bicho, você acha que educação é um negócio que você nem merece ter educação. E a gente tem que fazer essas pessoas... Então, eu vou falar, você tem uma família mais humilde, você tem um filho que está tirando uma nota alta na escola, você vai receber um prêmio de R$1.000, R$2.000 no ano, entendeu? E, por último, crianças que estiverem indo muito bem, já no 5ª, 6ª série, você separar essas crianças e você dar uma bolsa nas melhores escolas para que elas possam concorrer em igualdade de condições com crianças de escolas mais ricas, mais caras. Renan, para encerrar, até porque você vai ainda fazer uma gravação com o Ronaldo Santana aí para um conteúdo para a gente colocar na Rádio Monte Carlo em breve. O Brasil tem jeito ou o plano é ir para o aeroporto, como muitos jovens dizem? O Brasil tem jeito, cara. O Brasil é para ser uma das 5 maiores nações do mundo. Eu falo isso com tranquilidade. O Brasil só não será uma das 5 maiores nações do mundo se nós formos covardes, tá? Covardes e não encararmos o nosso futuro. O Brasil tem território gigantesco, igual a Rússia tem, a Índia tem, a China tem, os Estados Unidos tem.
O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, igual todos esses países, menos a Rússia. Mas a Rússia tem mais de 130, 140, por aí. O Brasil ele tem recursos naturais gigantescos, igual esses outros países têm. O Brasil tem um PIB relevante, são em reais 12,7 trilhões de reais de PIB. Ou seja, ele está enquadrado nesse universo das grandes nações do mundo. Só que o Brasil não é visto como uma das grandes nações do mundo. Então, se a gente olha o Brasil como uma grande nação do mundo, ele será um grande lugar para se viver, para construir família, para você construir empresas, para você entender aqui como um polo exportador de cultura para o restante do mundo. Só que a gente não se vê assim, a gente se vê como um lugar podre, reles, que as pessoas chamam de hostil, tomado pelo tráfico, sem ambições. Temos que reativar essa ambição. Se tem ambição, os mais jovens vão construir algo grande. E tudo que um jovem quer construir é o legado dele, é a história dele, ter a aventura de viver. E as pessoas, quando desistem do Brasil e vão fazer isso em outro lugar, elas estão desistindo de um sonho muito grande. E eu quero reentregar esse sonho para o brasileiro. Falta se posicionar do tamanho que o Brasil é. É óbvio. Se você fica imaginando que você vai ser eternamente um coitado, você é um coitado. E a gente não tem que pensar, não, a gente não é um coitado, a gente é para ser uma das 5 maiores nações do mundo. A Índia é um país muito mais problemático que o Brasil. Sistema de castas, não tinha saneamento básico, população muito pobre, uma população ignorante em muitos termos, uma religião complicada em muita coisa. A Índia nunca aceitou a posição dela de nação pobre. Ela falou, não, nós seremos uma das grandes potências. Todo mundo riu. Estão indo agora para a Lua. Estão crescendo, a nação que mais cresce no mundo aí. E aí? A Índia está no jogo. A gente vai ficar de fora? Obrigado pela participação aqui na Rádio Cidade. Você continua aqui no grupo, em outros conteúdos também. A gente convida também que as pessoas possam acessar o nosso YouTube, a Rádio Deixar Monte o seu Carlo também, comentário. onde o Renan vai estar presente, debatendo outros assuntos também. Obrigado. Hein? Muito obrigado pela oportunidade, ótimas perguntas e espero que tenham gostado aí. Foi muito legal. Sim, perfeito. Você, só para finalizar, sai do estado de Santa Catarina hoje? Qual é a... Hoje eu vou a gente vai para Floripa, né? Não, hoje é São Paulo. Não, mas não vai embarcar para Floripa ou não? Vai embarcar para outro lugar? São Paulo. Foi embora por onde? Jaguaruna. Jaguaruna. Ah, é? Pode Jaguaruna, tem um aeroporto aqui do lado. Ah, que bom, porque eu achei que ia pegar uma estrada. Eu tô perdido nesse nível, tá? Então que bom que eu não tenho tanto... Graças a Deus, graças a Deus. Aí eu volto para São Paulo. A estrada é boa aqui. Aleluia. Aí eu vou para São Paulo, fico um dia e eu vou para Vitória do Espírito Santo. E aí volto para São Paulo, e depois Bahia. E ainda vou voltar para cá, porque eu não fiz ainda em pré-campanha o Vale do Itajaí, a parte de Joinville. Eu conheço, já trabalhei, conheço muita região, mas como pré-candidato eu vou estar agora. Lá tem que vir com tempo, porque o trânsito é caótico. Eu sei. Conheço bem. Mas gosto muito lá. É lá a região dos alemão, né? Dos alemão. Renan, obrigado, hein? Um abraço. Muito obrigado. Gostou do vídeo? Então, não se esqueça de se inscrever no canal e dar like para tornar este vídeo mais conhecido. Nos vemos em breve.